Olá, 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 seres conscientes. Eu sou Matheus Panta, do canal Panta Rei, e este aqui é o Papo Dialético, um podcast para quem gosta de conversas e controvérsias. Aqui, o nosso compromisso é simples: o desenvolvimento contínuo da consciência crítica. E acreditamos, iludidos ou não, na transformação social e na emancipação humana. Hoje, no segundo episódio, recebo o antropólogo, artista, comunicador e lutador, Glaucio Gonzalez, e o filósofo, teólogo e pesquisador de economia política mundial, Bruno Reikdal, ou Reikdal. Falaremos sobre as possibilidades e os limites do socialismo e do anarquismo. Mas antes, um recadinho importante. O Papo Dialético precisa do apoio de vocês. Com apenas R$3 você já pode ajudar a manter esse projeto vivo. E se você quiser doar um pouquinho mais, com R$10 você entra na nossa comunidade exclusiva no WhatsApp. É uma comunidade de ouvintes para a gente trocar ideia e para vocês também opinarem nos próximos episódios. E lembrando que os episódios são gravados ao vivo no canal do YouTube Papo Dialético. Todos os links estão aí na descrição. Então vocês podem seguir o canal, ativar o sininho e vir participar ao vivo com a gente. Então já vou trazendo para cá o nosso amigo Bruno, o nosso amigo Glaucio Gonzalez. Mas antes de pedir para eles se apresentarem, melhor, né? Fazer uma apresentação melhor da que eu fiz. Só uma explanação sobre o título aí da live, né? Socialismo versus anarquismo, que pode parecer um pouco estranho, porque o anarquismo também é um socialismo, né? Um socialismo libertário. Mas para quem acompanha um pouco os debates, tem uma divisão histórica ali, tem uns problemas históricos, onde tem uma cisão, principalmente entre os socialistas de base marxista e os anarquistas. Então, hoje a gente vai tentar explorar um pouquinho essa temática com os camaradas aqui, e eu escolhi para a gente trazer como norte da nossa conversa os conceitos aí de poder, hierarquia e política, né? E em cima disso, vamos ver se a gente abre o ringue aqui, se os dois camaradas saem na porrada, ou se no final a gente tem uma solução amigável para essas questões problemáticas. Mas, enfim, já passo aqui a palavra, pode ser aí primeiro para o Bruno, se apresenta melhor, Bruno, e depois o camarada Glaucio. Eu não sou maluco de sair na mão, não sou doido de tomar um pau do Glaucio. A pessoa profissional na área? Não, jamais. Gente, muito bom estar aqui, poder trocar essa ideia. Valeu, Matheus, pelo convite. Valeu, Glaucio, aí pela camaradagem, pra gente poder trocar ideia, discutir, conversar. Bom, acho que de apresentação, cara, obrigado por já ter dado a dica aí da minha correria acadêmica. O trampo hoje como professor numa pós-graduação, EAD, também uma função aí, como consultor pedagógico também, e seguimos na correria de militância, dando formação em educação popular, seja pelo partido, seja por outros espaços também. Então, cá estamos, é um prazerzaço estar com vocês. Estão me ouvindo? Como é que tá o som? Tranquilo? Beleza. Bom, eu agradeço aí bastante, até a gente está bastante pacífico hoje, até porque eu estou de vermelho e está de preto, que é uma forma da gente poder fazer uma troca da bandeira antifascista. Então, assim, é quase uma troca de camiseta de time de futebol. Então, não fiquem assustados com relação a ter. Pelo menos eu acho que não, né? A gente vai começando ainda, mas eu acredito que não, pelo que a gente já conversou. O Bruno é sempre um prazer imenso, né? O Bruno já teve no meu canal lá também, o Bruno tem o canal dele também. Além das questões, assim, acadêmicas, sociais, de militância de cada um, eu tenho também participado do movimento contra o aumento da tarifa desde 2012, mais ou menos aqui na região. Fiz parte de movimento de ocupação urbana no centro de São Paulo. Também ajudei em ocupações de artistas, como a Casa Amarela, também ali no centro, ouvidor. Então, a gente teve bastante coisas com a militância mesmo. E estamos tentando ainda agora lidar com uma parte que é muito pouco falada pelas esquerdas, que é a questão de segurança pública aqui na cidade. A gente está meio que militando em cima disso, que eu não gostaria disso, mas meio que fui forçado a isso, porque quem está mais próximo sabe as situações que estão acontecendo. Até porque a militância aqui está sendo ameaçada. Isso quando não está sendo por razões aleatórias econômicas, né? O pessoal quer ter território tipo joguinho de war, mas estamos indo aí.
E é isso, assim, tenho sido me visto como anarquista, visto a mim mesmo como anarquista no sentido de se ver e não de se vestir, desde meados dos anos 90, ali mais ou menos, apesar de ter bastante inclinações com relação a textos marxistas ali da faculdade. É isso. Acho que eu me estendi um pouco, mas é isso. Não, boa. Legal, acho que estamos ambientados, assim, acho que ambos já visitamos também os canais uns dos outros aí, né, a gente vive trocando essa ideia. E, bom, acho que para a gente começar o papo, para a gente ficar dentro da temática, eu só queria dar as boas-vindas, antes de eu entrar na temática, boas-vindas a todo mundo que está aí, o Neto, Bug, Carapa, Gabriel Silva. Gente, vão deixando aí as perguntas que forem rolando, né? Se algumas delas, como vocês sabem, a gente está fazendo a gravação, isso aqui é um episódio do podcast que vai ficar disponível nas principais plataformas aí, mas então a gente vai tentar não interromper o fluxo da conversa, mas se tiver uma pergunta bem pertinente, assim, eu vou selecionando e dependendo, a gente deixa para os finais aí para eles responderem as perguntas também. Mas eu acho que a gente podia começar esse papo pelo seguinte: a gente podia definir esses conceitos, né, dentro das perspectivas que vocês adotam, né, na linha que vocês adotam. Poder, hierarquia e política, né? Acho que até nessa ordem, de repente, seria interessante, né, esses três fenômenos aí. E aí a gente já vai conseguir sentir as diferenças e talvez já saia um bom caldo aí para começar essa conversa. E quem vai primeiro? Vai tu. Acabei de falar que não é uma matraca, vai lá. Justo. A gente já faz revezamento. Cara, massa. Eu acho que, na verdade, o ponto que talvez pegue um pouquinho mais vai ser exatamente na hora que a gente começar a conversar sobre hierarquia, né? Como a gente vai interpretar ou discutir o tema da hierarquia. Porque, na próprio termo, no conceito de arquê, de como estrutura, base, como a gente vai discutir esse tema, vai ser interessante e a gente poder tensionar um pouco, diferentes compreensões a respeito. Só que antes da gente chegar nisso, dentro das nossas próprias linhas, ou nas nossas posições políticas, seja como socialista, né, comunista, marxista, seja como um anarquista, também leitor marxista, a gente já tem diferenças internas, né? Então, se eu tomar uma posição aqui como o socialismo, não, né? Tem socialismos, tem movimentos distintos, lutas distintas, assim como no anarquismo, a gente vai encontrar anarquismos e distintas posições. Acho que é importante a gente já destacar isso, que é mais aquele baitzinho de anarquistas e socialistas, mas dentro do próprio âmbito a gente já tem distinções. Mas, já que temos nossas posições, a posição a qual eu compartilho, da qual eu acabo assumindo, ela está muito ligada com o socialismo de influência latino-americana, ou seja, que já vem depois de Revolução Soviética, depois das revoluções na América Latina, que faz uma reflexão sobre esse processo histórico, considerando o que acontece aqui na América Latina especificamente. Importante eu destacar isso, porque quando eu falo sobre poder ou sobre hierarquia, ou mesmo sobre a política, estou muito influenciado por isso. E aí, sendo muito objetivo, política, começando de trás para frente, eu gosto da distinção do autor que me influenciou muito para discutir política, que é o Henrique Dussel, em que ele distingue a política como atividade política do político como campo teórico da política, né? Então um campo de reflexão. E essa distinção era muito útil para a gente poder saber em qual âmbito a gente está falando, sobre política enquanto atividade, de relações políticas e instituições vigentes, e político enquanto concepção teórica, né? Então, se eu fosse falar aqui sobre o político como concepção teórica, poderia arriscar que a reflexão a respeito da mediação das relações dos seres humanos, que precisam conviver para realizar projetos. A gente precisa conviver para realizar projetos, a gente está nesse campo do político, e vamos refletir sobre essa mediação dessas nossas relações. E aí, sobre poder, da mesma chave, distinguiria duas coisas: o poder como execução do poder, ou seja, realizar um projeto, realizar uma atividade, realizar o que é construído a partir de uma comunidade. Então, o poder como essa execução, e o poder enquanto potência, então, enquanto possibilidade, o poder de uma comunidade que se reúne para poder realizar um projeto. Essa distinção ela também é muito útil para a gente poder se aproximar ou se distanciar a depender do tema ou da situação ou da questão que a gente for enfrentar. Poder enquanto potência, enquanto comunidade que vai executar algo, né, vai criar um projeto que dá legitimidade para e mesmo condições para ser realizado um processo histórico, algo assim, é uma coisa. A execução desse poder é outra. Ela vai ser mediada daí
por instituições, e aí eu falaria sobre hierarquia, né, se a gente fosse organizar esse papo nesse sentido, assim. Porque aí eu falaria sobre hierarquia, sobre a estrutura de organização das instituições de execução do poder. Então, fazendo esse caldo todo, para poder conectar os 3 temas, falaria da hierarquia como isso, estrutura institucional para executar o poder. E esse poder tem um fundamento que é uma comunidade viva, que está tentando conviver, está tentando persistir na história, se organiza de diferentes maneiras, consciente ou não disso. Mas seria nesses 3 passos, né? E aí, enquanto socialista, a distinção é que, ao tomar consciência disso, a gente quer entender como funcionam esses mecanismos para poder orientar para um projeto específico. E acho que já falei demais. Perdão aí. Deu um caldo bom. Lá vem, Sr. Glaucio. Bom, eu penso que dentro, eu acho muito importante o que o Bruno falou, né? Existem vários conceitos de vários socialismos, né? E anarquismos também não é diferente, né? Existem coisas que a anarquia se aproxima mais dos marxismos em geral, de outros socialistas e vice-versa, enfim, não é tão simples assim. A maior parte do tempo eu vejo que a maioria dos marxistas ou inclinações socialistas marxistas, né? Claro que o Bruno tem uma especificidade que é a América Latina, mas a maioria dos marxistas se inclina para o leninismo, né? Mesmo que eu não queira. Mesmo os trotskistas são meio leninistas hoje em dia, né? Tem toda uma relação que, ao meu ver, tem a ver com essa estrutura da hierarquia em si, né? Que está no meio aí da conversa como um todo. Para nós, dentro do pensamento anarquista, a hierarquia é ela que vai romper com as outras 2 pontas. Então, vou começar pelo meio, já que você também está sendo um pouco ortodoxo, né? Começou pelo final, porque quando a gente fala de poder, há uma relação de diferenciação em várias teorias anarquistas. Se é o poder sobre outro indivíduo, seria similar à hierarquia, né? Mas como no campo do que você fez de realização, de fala, para a gente é muito importante que esse poder seja dado pela capacidade de fazer, pelo conhecimento e talvez alguns momentos de liderança temporária, né? Que não vai controlar todos os segmentos. Então, a grande diferenciação é que existe uma autoridade, digamos assim, dentro das áreas de conhecimento, dentro da cooperação. Então, tem pessoas que elas realmente acumularam conhecimento sobre alguma coisa e elas cooperam dentro de uma estrutura anárquica com essas informações, mas elas não são hierarquicamente superiores, né? Elas não são controladoras de todos os regimentos. E é esse que é o grande ponto que para a gente é o caminho para se construir, né? Como a Emma Goldman trazia, o caminho e o fim tem que ser meio que similares, porque a gente começa a estruturar essa centralização, que para a gente eu acho que é uma grande distinção, isso pode gerar um processo muito similar, né, aos processos anteriores. Então, a política em si está nisso. Então, as ações políticas estão dos anarquistas buscarem essa horizontalidade, e eu uso esse termo horizontalidade porque é um termo hoje muito comum na esquerda, muito presente e muito utilizado por várias linhas da esquerda, a questão de organização horizontal. Então, a gente busca uma política sempre da participação e da inclusão máximo possível. E também a nossa busca é bastante voltada para que a hierarquia desapareça. Então, a gente vê que assim o processo do socialismo seja libertário, a gente não vê como socialismo autoritário, que é como os anarquistas vão chamar durante a Primeira Internacional, o marxismo e outros anarquistas também, diga-se de passagem, né? Então, as pessoas estão querendo centralizar muito o poder como socialistas autoritários. Então, o socialismo libertário tenta buscar essa horizontalização numa ação política. Então, o fim da hierarquia e o poder de fazer, de realizar. E que, como o Bruno também colocou, acho que para todas as linhas anarquistas é o poder do coletivo de ação, né? Então, acho que talvez seja uma pequena distinção aí na formulação de como agir por uma ruptura, né? Talvez. É isso. Boa. Então, assim, eu vou botar outra pergunta aqui. Então, assim, o fenômeno poder é inevitável, né? Claramente. Né? É uma coisa que parece que emerge das relações humanas. Qualquer conversa, você tem uma relação de influência, isso de alguma forma já é uma forma de poder, né? Quando você consegue influenciar o outro. E então, assim, aqui, ok. Agora, sobre o que o Glaucio falou, Bruno, do fim das hierarquias, né? Você, como socialista, como é que você pensa isso? Você acha isso possível? Assim, eu entendo que a maioria dos socialistas tendem a caminhar para isso, mas entende ali o socialismo como
um processo necessário, né, enquanto os anarquistas, eles parece que é mais abrupto, né, essa quebra, né, tem que ser mais urgente, enquanto os socialistas, no geral, parecem entender que precisa ter um momento ali de transição, que você vai ter que ter essas autoridades exercendo o poder, né? Como é que você pensa, então, essa questão do fim da hierarquia? Cara, isso é muito massa, porque acho que teve quando o Glaucio me deu a honra e o presente de participar do canal dele pra gente trocar uma ideia, esse foi um dos temas que a gente esticou, que foi bacana, né? De tensionamentos, de aproximações, e que dá um caldo muito bom. Então isso é muito massa. Cara, eu acho que a distinção, ela tá em uma percepção a respeito do que se pretende como projeto no manejo de uma sociedade moderna, vamos dizer assim. E acho que isso é bacana. O Glaucio falou algo muito importante. Hoje se fala muito de horizontalidade na esquerda. E isso tem a ver, sim, com a influência antifascista que vem de um movimento anarquista forte, especialmente na Europa, mas também na América Latina. E isso é interessante, por quê? Porque isso mostra o tensionamento de posições dialeticamente, como a gente vai aprendendo uns com os outros a melhorar determinados processos, determinados projetos. Só para dizer que, por exemplo, se hoje a gente fala muito sobre horizontalidade, inclusive dentro de partidos que são, como o partido ao qual eu pertenço, que é um partido marxista-leninista, que tem centralismo democrático, por aprendizado histórico, e por entender que sim, é necessário determinados processos, determinados movimentos, ainda que não se converta em um movimento anarquista, porque segue como um partido socialista, marxista-leninista, mas há aprendizado. Então há aprendizado de que é necessário processos mais horizontais, planejamento melhor de equidade, mais igualitário na participação e representação de diferentes grupos. São processos que a gente vai aprendendo, então eu quero indicar isso porque às vezes a gente perde um pouco de noção, especialmente na internet, que é o lugar de frase de efeito, de corte para TikTok, para sei lá o que lá, que é você tensionar, tem que rivalizar e tem que ter treta, tem que ter impossibilidade de diálogo para poder fazer as coisas acontecer. Eu acho que não faz sentido nenhum. Então, reconhecer, por exemplo, que esse processo de transformação dentro dos próprios movimentos socialistas vem de influência anarquista, sim. A ponto de que na América Latina, um dos grandes movimentos que chama atenção e que funciona com todas as suas contradições, mas com muitos ganhos, que a gente tem que reconhecer, o próprio zapatismo no México, é anarquista, ele não é um movimento socialista, marxista, leninista. Lê Marx, mas é extremamente anarquista, e ensina muito, e é um movimento rebelde, revolucionário, não é revolucionário, é um movimento rebelde, que tem muito a contribuir, então a gente tem que aprender com a história ensina a gente, então não vamos negar esse passo. Dito isso, como a história ensina a gente, me parece que tem um ponto interessante, que é uma análise socialista, ela observa uma sociedade moderna em sua totalidade e busca entender os mecanismos contraditórios que ela tem para fazer um planejamento dessa totalidade. E esse planejamento, ele requer assumir certos riscos e certos posicionamentos que tratam com um limite de factibilidade que às vezes que normalmente exige que você tenha uma divisão social do trabalho com uma determinada estrutura hierárquica em que há uma dirigência e outro não, que tendem a ficar por mais tempo do que, por exemplo, dentro de uma perspectiva mais imediata. E isso há distinções entre uma posição anarquista de perceber essa realidade e uma posição socialista. De modos de organizar o planejamento dessa sociedade. Então, planejamento econômico. E acho que aí entra esses pontos, em que entre acertos e erros, esse planejamento vai exigir uma estrutura de poder dirigente que acaba sendo problemática do ponto de vista anarquista, exatamente porque ela vai pensar a médio e longo prazo e vai exigir um grau de sofrimento maior para determinados sujeitos ou para outros, e a gente tem que assumir que isso acontece sim. Então, está dentro do cálculo político, econômico, tal, socialista fazer isso. Ó, tem um grupo que vai ter agora que abrir um pouco de mão aqui, vai ter o outro que vai ter que um pouquinho de lá, e vai ser por processos dentro de um planejamento de desenvolvimento, médio e longo prazo, etc, etc, etc. Um movimento tomando liberdade aqui de tomar essa posição, pensando como numa posição anarquista, com a qual eu aprendo muito, já vai perceber que não, cara, esse já é um processo que tem que te ligar um alerta de freio, né? Só que aí um socialista vai fazer uma observação, vamos dizer assim, do ponto de vista de observador social e de planejador, que vai falar, então, mas esse freio, se a gente fizer, a gente não consegue realizar tal passo. Então a atenção, eu acho que vai estar exatamente nisso.
E aí me parece que é possível a gente aprender dos dois âmbitos, mas que do ponto de vista socialista a gente não conseguiria realizar espaços mais horizontais e com mais ambientes em que as pessoas possam ter mais participação garantida, se você não dá as condições para isso. E as condições exigem um tipo de planejamento social, vamos dizer assim, que excede um pouco o grau de expectativa que a gente tem na nossa organização. Então aí surgem conflitos, sim, e aí não tem como a gente não tensionar. Mas eu iria por essa linha. A hierarquia ela vai ser necessária exatamente por um processo dirigente para criar condições para que a gente possa ter maior participação dos sujeitos na realidade social e tudo mais. Então vão ser processos que serão ao mesmo tempo garantidores de condições limitantes de nossa certa liberdade, de certo desejo, de certa vontade, e o difícil é como lidar com essas contradições. Mas seria por aí. Tá. Eu vou complementar com uma pergunta, então, aqui para o Glaucio, que daí você já responde a pergunta, porque já tem ligação com o que o Bruno falou. Assim, então, esse processo de hierarquização, ele é necessário para você criar esse grupo dirigente, que inclusive os anarquistas vão chamar de burocratas, né, que a burocracia vai sempre, que isso vai se retroalimentando e isso não acabaria nunca, né? E aí, pensando então, Glaucio, numa sociedade moderna, dos nossos tempos, moderno no sentido dos nossos tempos, contemporânea, com bilhões de pessoas no globo terrestre, conectadas por mídias que pertencem a uma elite dominante, que essa mesma elite que tem as mídias também tem, de certa forma, controles a disputas governamentais no mundo inteiro. Como pensar o anarquismo nessa perspectiva que o Bruno colocou, assim, tipo, cara, é impossível para a gente fazer, inclusive, fazer frente a isso. Uma coisa, parece que organicamente as coisas não vão se organizar, porque é meio natural, se olhando para a sociedade, assim, algumas pessoas na sociedade despertam para pensar a sociedade. A grande maioria, sei lá, 99% das pessoas estão preocupadas em viver a sua vida, né? Fazer o seu, cuidar da sua família, correr atrás das suas coisas. Não estão pensando em como organizar a sociedade, né? Isso me parece, eu tendo a concordar com o Bruno, que isso me parece que é algo que vai surgir, assim, dessa classe que ele está colocando como dirigente que se preocupa com isso. Você precisa ter alguém ali que alcance esse nível de poder para fazer frente ao poder estabelecido hoje, para poder ajudar as pessoas que estão na dinâmica ali a se preocupar com isso. Assim. Então, parece que tem duas crenças que se opõem aqui. Talvez os anarquistas eles entendam que é possível organizar organicamente a sociedade de baixo para cima para que essa consciência organizativa aconteça, e pelo que eu entendi, Bruno, você me corrige se eu estiver errado, talvez você entende que isso precisa ser realmente planejado e organizado por um grupo dirigente, né, que vai alcançar esse poder, que vai estar pensando nesse planejamento, né? Depois, se eu estiver errado, você me corrige. Mas o que você pensa disso, Glaucio? Assim? Bom, aí que eu acho que vai estar a grande treta aí, né? Até qualquer coisa, a Karina me ajuda que está aí no chat. Mas eu acho que dos grupos anarquistas aí a relação que a gente vê é que historicamente o processo foi da classe trabalhadora. Inclusive, o Marx percebe essa figura, né? Ele nota essa figura como o agente da transformação na época do século XIX. Então ele fala assim, não é que ele elege, ele percebe, né? Assim, não é uma eleição, é uma percepção. Eu acho isso fundamental para a gente colocar. A classe trabalhadora dentro, a história da humanidade e a história da luta de classes. É claro que o Marx fala isso porque ele ainda não tinha noção decolonial, que a gente até discutiu isso, né? Sobre o fato de que a história não começa quando começa escrita, né? Ele ainda está carregando essa lógica que a gente carregou até, acho que muita gente que tem mais de 30 anos, 40 anos, aprendeu na escola que tinha pré-história, que era antes de escrever e depois de escrever, né? Então, esse processo, durante 270 mil anos, todo socialista, marxista e anarquista sabe que antes disso não tinha Estado e a gente conseguia viver sem Estado, né? E o David Graeber vai falar muito sobre quanto essas relações eram complexas e a gente vê muito pouco delas, porque elas foram formatadas a partir do momento da divisão de trabalho e organização de cima para baixo, certo? Então, assim, houve um momento que tem uma divisão de trabalho
e o que a gente tem em comum de conhecimento, que a primeira divisão de trabalho foi entre homens e mulheres, né? Seja ela por conta da questão de ter um sedentarismo que se transformou na propriedade privada, ou seja, porque os homens foram lá e tomaram mesmo de assalto, né? Seja lá com essa discussão, que particularmente eu acho que foi mais ligada a quem se aproveitou do sedentarismo. Mas, enfim, de qualquer forma, a ruptura que a gente vê no capitalismo, ela começa com os trabalhadores se organizando em processo de cooperação, mesmo na União Soviética, tá? Então, tem um grande autor, que é o Pan Vaslev, que vai falar sobre isso, que tem a ideia do Soviet, que ele vai comentar que antes mesmo do partido assumir essa direção, os conselhos, as organizações sindicais tomaram os meios de produção e gradativamente foram pressionando o Estado, né? Então, de fato, esses trabalhadores, mesmo dentro da concepção do Marx, eles são os sujeitos e as pessoas que estão à frente da produção, os homens e mulheres que estão ali na linha de montagem. A linha dos segmentos de intelectuais que vão se aglutinando em cima disso, eles estavam para cooperar, mas dentro do pensamento marxista, eles são a chamada vanguarda, essa expressão, que está mais presente no leninismo, diga-se de passagem. Agora, é complexo para a gente aceitar que isso possa ser uma transição para uma sociedade sem classes. Até porque esse processo, segundo o próprio Bakunin, para o Marx, iria acabar centralizando o poder dentro do partido, esse partido ia controlar os segmentos todos, e os trabalhadores não conseguiriam fazer essa ruptura de emancipação. E os modelos em que a gente vê que essa emancipação está próxima de acontecer, mas elas não estão seguindo para segmentos maiores, seriam justamente modelos como de Rojava ou dos zapatistas mesmo, que foi citado pelo próprio Bruno, onde a gente tem uma influência do pensamento proudhoniano de terem delegados que tinham no Soviet. Então, o que acontece? Você tem uma figura que centraliza as demandas depois de uma grande discussão, quando você precisa acelerar esse processo para passar as informações. Mas a origem para isso acontecer, ela vem de baixo para cima. O que nós vemos com o Marx da Primeira Internacional, diga-se de passagem, não é o Marx de todas as épocas, é que a proposta que vai ser aderida pelo leninismo também, é que ela vem de cima para baixo. Isso vai ser denunciado pelos anarquistas no começo da Revolução Russa, pelo Kropotkin, por exemplo, que manda uma carta para o Lenin falando, olha, a gente não tem mais Soviet, a gente tem agora representantes do partido controlando os Soviets, os conselhos, né, que é o conselho que é o trabalhador produzir o que produzir, como produzir, para quem produzir, que isso seria o socialismo, né, na essência, é o trabalhador controlando os meios de produção. E aí o partido começa a assumir esse papel, cada vez mais, e os conselhos vão sendo encerrados. Isso é somado à visão da Makhnovitina, que vai falar, olha, por que vocês estão encerrando os conselhos? Nós temos conselhos. E aí o Lenin fala para Makhno e para Volin, olha, é porque a gente está em guerra, a gente está em guerra civil. Então a gente precisa centralizar o poder, como o Bruno falou, para poder ter dinâmica de militar, digamos assim, e aí tem que ser direcionado. Ele fala, mas a gente tem conselho, continua em guerra, inclusive vocês entregaram a Ucrânia de presente para a Alemanha, falaram que não ia entrar na Primeira Guerra, mas deixaram a gente segurar a Primeira Guerra aqui na Ucrânia, e a gente tem conselho. E aí Lenin responde, olha, a gente está assim, fechando os conselhos porque a gente está em guerra. E o Makhno até acha que ele não estava falando russo direito, tal. Tem esse texto, está até no marxismo.org. Então, o próprio Marx, depois da Comuna de Paris, vai ter uma posição menos centralizadora, que o Noam Chomsky chama até de... ele fala que é o marxismo mais tradicional, porque o Marx começa assim, a colocar numa posição mais horizontalizada, onde ele vai participar, inclusive, mais com os camponeses, menos com a indústria. Tem todo um outro segmento, e ele tem um prefácio no Manifesto Comunista, depois da Comuna de Paris, onde ele vai ter uma postura que vai defender a Comuna, que tem, em essência, uma horizontalidade maior. O que eu vejo é que depois do leninismo, como eu falei antes, eu vou retomar isso, o pessoal retoma a linha da ascensão dos bolcheviques ao poder. A ascensão essa, que, ao meu ver, é impossível sem a forma como a Revolução se organizou décadas antes. Né? Então, antes da gente ter a Revolução, mesmo em 1905, há uma participação maior dos conselhos, né? Só para encerrar essa parte da fala. Então, essa forma de dizer, será que daria certo se tivesse mantido os conselhos funcionando? Não sabemos porque eles não foram mantidos. Mas o que é visível é que essa organização e essa transição
para a ruptura com a sociedade de classe, só é possível se a gente romper com as classes, né? Então, é esse que é o ponto. Em algum momento, os próprios, dentro dessa lógica, os próprios bolcheviques vão deixar de controlar esse segmento quando, né? E isso não fica muito claro, a meu ver, quando a gente vai discutir isso dentro do marxismo. Beleza, alguma hora some, mas quando? Né? Então, eu acho que é isso, em primeira instância. Boa. Quer jogar em cima, Bruno? Não, eu queria comentar só uma coisa muito massa que o Klaus chamou a atenção, que é exatamente... Cara, eu acho que é esse lance da tensão que a gente tem entre o sujeito revolucionário e quais são as possibilidades da realização e manutenção da revolução. É aí que joga as tomadas de decisão. E eu acho que cada condição e cada situação vai exigir uma posição distinta, sabe? Então, eu acho que, só sendo muito pragmático aqui no papo, eu acho importante isso que o Glaucio chamou a atenção. Exatamente quando a gente pensa no processo revolucionário, o que podemos fazer, o que faremos, né? A gente não tem o quê? 150 anos de processos revolucionários ou tentativas de. Então, a gente ainda está aprendendo historicamente nesse processo. E acho que nesses aprendizados é esse movimento da tensão, exatamente da tensão entre o sujeito revolucionário e quais são as estruturas que a gente monta para a manutenção da revolução. Aí que joga essa gama de posições e possibilidades que a gente tem. E aí é uma aposta, qual que é o projeto que a gente toma, mas é muito, muito massa. Curti pra caramba a resposta do Glaucio. Boa. Então, vamos trazer um pouquinho para os nossos tempos, né? Porque o que o Glaucio cita é o que eles chamam de história contrafactual, né? O que teria acontecido se ao invés de ter acontecido essa burocratização, tivesse mantido os conselhos, né? Será que na realidade de guerra lá, né, que a União Soviética viveu, a invasão da Alemanha e tudo mais, será que uma sociedade organizada em conselhos teria dado conta na estratégia de guerra? Então, assim, fica esse si no ar, né? Então, e acho que isso também levanta muitos debates em relação dos marxistas terem traído os anarquistas e terem tem toda uma rixa histórica por conta dos fatos históricos. Mas vamos pensar, queria pensar assim, nos tempos de hoje, né? E não sei, a gente podia tentar. Eu sei que isso é sempre para trazer a China para a conversa é sempre meio espinhoso e complicado, porque ninguém sabe direito o que está acontecendo, né? As coisas estão acontecendo, parecem muito rápidas, e aí a gente vai ter vai ter o Elias Jabor, que é um cara que encabeça a propaganda, né, do socialismo do século XXI, socialismo chinês. Aí a gente vai ter o Gustavo, né, que só regaça na China e fala que lá não tem nada de socialismo, é capitalismo no seu bruto movimento, enfim. Mas ainda assim, na nossa realidade atual, a China é a única que, de alguma forma, representa, ainda que seja de uma forma simbólica, talvez muito forte ainda, o marxismo e o comunismo, e assim, dentro de uma realidade capitalista, né, ela está administrando ali o capitalismo a partir da sua organização nacional, comparado com as outras experiências capitalistas, assim, se você pensar os avanços que ela teve sem precisar fazer 1/100º do que os Estados Unidos fez, né, em políticas internacionais, né, bélicas, em intervenções em outros países, tudo a gente fala, poxa, é um caso de sucesso que a gente precisa entender mesmo, né? Mas como é que vocês pensam, então, assim, acho tentando pegar como exemplo e tentar trazer algumas coisas que vocês têm olhado, observado da China aí, como é que vocês pensam a questão do socialismo e as possibilidades também da organização anarquista no mundo atual, né? Que nem eu falei ali de um mundo totalmente globalizado, centralizado, com as subjetividades completamente tomadas assim pelas big techs, né? A maneira como os indivíduos hoje enxergam a sua vida está tomada por uma lógica que o capitalismo midiático e financeiro, meritocrático, então, a maneira como o sujeito dos nossos tempos hoje é muito diferente de um sujeito das experiências do século passado, lá, né? Das experiências
de revoluções. Então, assim, como é que vocês conseguem imaginar essas possibilidades, dado a realidade de 2025, né? Com esses avanços da inteligência artificial, né? São coisas que complexificam muito mais as possibilidades aí das relações, né? Dessas possibilidades no mundo. Como é que vocês enxergam isso? E aí fique à vontade, quem quiser começar. Ah, vai lá, Glaucio, eu fiz puxadinho na sua última fala, foi mal. Se quiser, pode ir. Pequenininho. Não, eu penso que a China ela está dentro de uma lógica de competição capitalista mesmo. Ainda que você possa ter uma visão de NEP, né, para ela, digamos assim, né, de um projeto de desenvolver um capitalismo para poder ir para o segmento mais avançado, porque existe uma forte visão dentro do marxismo de que você precisa estar no capitalismo mais avançado para não tomar contragolpe, né? Então, essa é a questão da globalização até que você está citando, Matheus. Eu tenho um movimento muito forte, militar, então, se eu for organizar os trabalhadores aqui, esse movimento, obviamente, vai vir massacrar todo mundo e pronto. Então, existe uma visão, digamos, estratégica do marxismo que vai por esse caminho, que pode ser que a China esteja pensando em algo parecido. Eu não sei definir dessa forma, não dá para saber exatamente isso, mas pode ser que alguém dentro ali do contexto, dentro do partido, pense por esse caminho. Pode ser, né? A gente não consegue, só o Sombra sabe o que passa na mente das pessoas. Mas é o que ele afirma, inclusive, né? É a propaganda que é feita para as esquerdas mundiais sobre a China é essa. A China se apresenta dessa forma para as esquerdas que aceitam e apoiam, que é o caso do Jabor em si. O PSTU em si, ele não apoia nenhuma das esquerdas, porque é tudo para eles parte do stalinismo, no processo de dominação, então qualquer uma delas vão estar falhando miseravelmente por esse fator, né? O que é um problema para nós anarquistas também, porque a gente não vê ninguém participando, então logo é uma disputa intercapitalista. Mesmo que essa disputa intercapitalista tenha uma intenção de romper com o capital, como já dizia o próprio Marx, ou como ele colocou a frase dele, o caminho para o inferno é pavimentado de boas intenções. Então, pode ser que a China esteja toda a intenção do mundo de ampliar seu capital, né, explorar, apesar de exploração e venda de quinquilharias para o resto do mundo, inclusive para o Brasil, e a partir disso conseguir acumular um retorno, como eu falei de começo. Agora, o processo em si que a China tem apresentado tem uma diferenciação por conta da ruptura com a União Soviética. Ao meu ver, aí é particular, numa análise que eu entendo que ela é fruto da Guerra Fria. Então, ela foi desconectada um pouco antes da Glasnost começar a engrenar, já intencionalmente. Ao meu ver, ela foi um trabalho que a própria União Soviética meio que perde a mão ali na disputa e o bloco ocidental acaba cooptando uma mistura que acabou levando a China a ser controlada nesses negócios, né? Então, há um momento histórico específico ali nos anos 70 que vai transformar a China nessa distinção. Na ausência de uma União Soviética, muita gente olha para a China como uma referência posterior, é isso que eu vejo, entende? Mas eu não vejo ela dentro desse molde tão anticapitalista assim, mas ela ainda vende essa propaganda. Na prática, a classe trabalhadora está sendo explorada ali também. Na prática, ela é uma das grandes responsáveis pelas big techs, inclusive pelo TikTok, que é uma plataforma que, como diria a Karina, aproveitar que ela está aqui, não precisa estar ainda, cara, mas ela falou uma vez que é uma plataforma de estupidificação humana, né? Porque é uma plataforma onde o conteúdo, quando ele forma, ele vai crescendo ali naquela plataforma, vai piorando as relações de conteúdo que você vai colocando. Não que não tenha conteúdos bons no TikTok também, como tem aqui no YouTube, como tem no Instagram, tem plataformas que as pessoas conseguem trazer conteúdo. Mas a ascensão da produção pela produção que a China faz, né? Teve a época que a China fazia as pessoas fumarem para aumentar o mercado de cigarro, entende? E aumentou a poluição por causa disso, né? Então, assim, a gente tem um processo assim, para tentar alcançar o capitalismo que ela está competindo em altos níveis. Então, vejo sim que ela tem, provavelmente, o que vai vir depois da queda do Império, que a gente parece que está vendo ele acontecer próximo, né, do capital. Há uma possibilidade dela conseguir se organizar com esses trabalhadores, mas é claro, eu vejo esse distanciamento, porque mesmo com essas intenções demarcadas, eu vejo que a China está crescendo em cima de um capital próprio. Eu não vejo uma ruptura socialista assim, não. É o que eu falei, eu não consigo pautar de forma tão moral, tão religiosa, quanto o Jabor e o Machado conseguem, né? Não, ela é realmente isso, ela é realmente aquilo. Eu acho que tem uma série de questões dialéticas internas ali
E penso que tem alguns dirigentes que acreditam sim que está fazendo um processo socialista. Tem outros que estão se aproveitando para lucrar em cima. É isso. Só botar um ponto, Bruno, para você comentar, a China, ali dentro do partido também, você tem uma classe dominante surgindo ali, né? Eu acho que tem bilionários dentro do Partido Comunista, né? Convenhamos, e dentro dos quadros mais altos do partido, que com certeza tem relações com corporações e empresas mundiais e tudo mais. Então, assim, desmontar também essa estrutura do Partido Comunista, né? Que por mais que esteja alcançando um alto nível de planejamento, de controle, que consegue trazer benefícios assim dentro do capitalismo, comparando com as outras experiências capitalistas, mas desmontar isso para transformar aquilo verdadeiramente popular parece um desafio difícil, né? Ainda mais se ela se tornar a hegemonia no mundo e passar aos Estados Unidos geral mesmo, o capitalismo. Eu sou do time que comecei a estudar a China faz 2 anos só, então ainda estou aqui no esforço para começar a tentar entender essa birosca. Vou fazer alguns apontamentos só que eu acho interessantes. Anticapitalista com certeza vai ser difícil da gente definir à medida que a gente ainda está sob regime de exploração de capital, de exploração do trabalho, ainda estamos com uma divisão social do trabalho em que você tem coordenação sobre um determinado grupo que decide os rumos da produção e não necessariamente esse grupo é da classe trabalhadora, tem essa série de contradições, obviamente. Então, ok. Anti-imperialista com certeza. E é aí que eu acho que é bom a gente distinguir algumas coisas, né? Por que a gente vê como uma esperança, como um ponto que, se não é esperança, pelo menos abre horizontes de ir a outro mundo, que é um papel que desempenhava o chamado Segundo Mundo durante o século XX, né? Que a pessoa teve esse hábito de chamar de Segundo Mundo, que era liderado pela União Soviética. Não necessariamente era a derrocada do capital, mas pelo menos um outro mundo não imperialista. De modo que as grandes revoluções socialistas que a gente tem no mundo, seja em África, seja na Ásia, seja aqui na América Latina, elas se dão primeiro como independências nacionais. Seja a independência no caso de África e de Ásia contra o colonialismo, no caso da América Latina como não estar como, entre aspas, o quintal do capitalismo dos Estados Unidos, como sempre nos colocaram. Então é interessante a gente entender que essas distinções são importantes para a gente poder colocar o problema em seu devido lugar. Então, ainda que não seja anticapitalista, o papel desempenhado pela China hoje é de você ter um horizonte não imperialista, ou pelo menos de superação dessa sede imperialista, que é os Estados Unidos, o que coloca o jogo do próprio capital em outros termos. E aí, então, a gente começa a ter esses sonhos de para onde será que a gente vai nesse outro jogo. Então, isso a gente sabe já. É uma posição anti-imperialista. E o anti-imperialismo, então, conecta, inclusive, grupos divergentes, ou grupos que países, projetos nacionais que não são tão alinhados se a gente fosse idealmente organizar. Índia, o que passou a Índia dos anos 2000 para cá, o que passou o Brasil dos anos 2000 para cá, o que passou na Rússia dos anos 2000 para cá, o que passou no Irã 2000, tipo, tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é exatamente essa posição anti-imperialista que une esse bloco, e a China acaba sendo grande proeminente exatamente porque sob as relações de capital e de exploração do capital vigente no mundo inteiro, ela consegue fazer um projeto de desenvolvimento muito eficiente. Então, é isso que a gente pode falar hoje, que a China tem um projeto de desenvolvimento muito eficiente, que tem atendido às necessidades de sua população, sim, tem melhorado a qualidade de vida. Então, se olha os índices, o projeto é efetivo. O que não me obriga a dizer que é socialista ou que está em rumos do comunismo amanhã. Então, tipo, acho que isso é meio que, né, sistematicamente estabelecer esses parâmetros para a gente poder entender o que faz sentido ou não na hora que a gente faz essas análises, no máximo que eu posso chegar. Quando você comentou sobre grupos de disputa dentro do partido, isso sempre teve, desde a Revolução e antes da Revolução mesmo. Então, a passagem de Mao para depois chegar Deng é um grande processo de luta entre os grupos dirigentes. Grupos dentro do partido, alas distintas que disputam, e que hoje está mais estável, especialmente pela figura do Xi, né, Xi Jinping e o grupo, a ala que está com ele, mas que pode a qualquer momento ter conflitos internos também. Então, o jogo está sempre muito aberto, a gente não... aparentemente não vai ter grandes conflitos, e tem suas alianças com grupos mais dominantes, menos dominantes, grupos da classe trabalhadora, grupos que fazem ainda parte da burguesia nacional chinesa, sim.
Faz parte do jogo. E tá rolando. Mas só para chamar a atenção. Mas um aspecto que eu queria destacar, só para não perder a linha, tem um autor que eu gosto muito, chamado Roland Boer, que é um ele é australiano, filho de holandês, mas é australiano. Tá na China há muito tempo, dá aula sobre China. Ele tem um livro chamado, em português, que ainda não tem tradução, infelizmente, mas é tipo China para estrangeiros, tá ligado? Então, China para estrangeiros, quero tentar explicar para vocês. Ele faz um apontamento muito interessante sobre a posição do Deng Xiaoping, que é exatamente o que o Glaucio estava comentando, que é essa guinada que a China tem ali a partir dos anos 70, 80, que faz com que esse processo de assimilação de capital internacional para depois desenvolver o seu e ter um grande desenvolvimento tecnológico, de alta produtividade que a gente tem hoje. E ele lê os textos do Deng, coisa que a gente não faz, então é uma coisa importante também para ver se o cara está sendo marxista ou não. E ele chama a atenção do seguinte, que o Deng Xiaoping, ele destacava como um dos elementos fundamentais do seu pensamento, que Marx, já no manifesto e também depois, mantém essa ideia de que você tem duas bases, o desenvolvimento das forças produtivas e a transformação da forma social, o desenvolvimento da forma social. As duas coisas você precisa fazer. Então, eu preciso substituir a sociedade burguesa, essa forma social burguesa ela precisa ser superada. E eu também preciso desenvolver as forças produtivas. Essas coisas são dois elementos. Como a Revolução, por exemplo, e aí qual que é a análise, né, no caso? Com a Revolução Chinesa, eu consegui superar, em certo sentido, a forma social burguesa, porque eu tenho uma classe distinta que está querendo um outro projeto, e agora eu quero botar a regra diferente do jogo. Mas eu não desenvolver as forças produtivas suficientes para que eu consiga fazer com que a classe trabalhadora tenha condições para fazer com que essas coisas sejam compatíveis. Então a aposta é, se eu não desenvolver as forças produtivas, eu não consigo sustentar uma forma social adequada. Basicamente isso. Partindo de um uso muito inteligente da teoria marxista. Eu acho muito válido observar esse tipo de análise, de proposta, que significa, mesmo que a gente não concorde, uma análise científica de uma situação e a busca por uma solução. E isso é um passo muito importante para a tomada de decisão num projeto nacional. Então, hoje, a gente diz, a classe trabalhadora é a classe dirigente? Não. O Partido Comunista tem seus grupos dirigentes, que tem todo um processo hierárquico, tem toda uma tradição específica, tal do socialismo com características chinesas, e tem toda uma estrutura meritocrática muito particular, que a gente ainda está entendendo e tentando entender e tudo mais. Mas os ganhos para a classe trabalhadora são grandes, se a gente analisar, então parece que nesse ponto de vista é um sucesso, porque garante certas condições por meio do desenvolvimento das forças produtivas, e que dá certo fortalecimento para tentar uma transformação de ordem social, o que não significa que está garantido o jogo, ao contrário, você precisa de muita mobilização da classe trabalhadora. E aí me chama a atenção de, na China hoje, ser o país que mais tem greves e mais mobilização de trabalhadores. Então, parece que encontraram, pelo menos momentaneamente, um modelo em que você está combinando uma certa mobilização social e tomada de decisão. E lógico que isso é conflitivo, não é um movimento pacífico. Mas algo está acontecendo que é muito interessante e qual a gente pode tentar aprender muito. Fazendo um salto completamente bizarro de um paralelo que não tem nada a ver no primeiro momento, mas é só para a gente abstratamente fazer um cenário mental. Hoje, no México, a gente tem uma presidente de esquerda, de um partido de esquerda, o Morena, que não é um partido revolucionário, sei lá o que lá, não está na minha linha marxista-leninista de maneira nenhuma. Mas tem algo interessante. A estratégia que eles utilizaram para ganhar as eleições, estava o López Obrador, que era o presidente anterior, que era do Morena, e a Cláudia Sheinbaum, hoje é a presidenta. E eu estava conversando com um grupo de mexicanos no período eleitoral. Eu estava com eles estavam voltando para o México para participar das eleições, eles eram do Morena, a gente estava conversando, e eles explicaram a estratégia. Tinham 3 pilares da estratégia, mas uma delas era, a Cláudia era a oposição do López Obrador. Ela fazia críticas ao governo durante todo o mandato dela. E sempre tinha, fazem até hoje, o Morena faz um dia de imprensa com o presidente ou com algum ministro todos os dias, diariamente. E aí, sempre que ela fazia a crítica ao governo, o pessoal levava lá para o Obrador e falava, olha, isso que ela está dizendo faz muito sentido. Não tenho como realizar, porque era uma crítica, então não tem como fazer, mas isso é um bom apontamento. E aí ele levava o ponto dela como crítica. Ele não ia fazer o projeto, ele estava como sendo um atacado, acusado, mas ela ficava como alguém de oposição dentro do próprio partido.
É uma dinâmica interessantíssima, em que você tem forças críticas que mobilizam a estrutura, e a estrutura, no caso da eleitoral, que assimila do partido, assimila a crítica para poder conseguir o próximo passo. Então você tem uma dinâmica ali controlada de crítica e recepção da crítica, e necessidade de mudança. E aí, se você tem um plano orientador, se é Cláudia, se é AMLO, pouco importa, o Morena continua na presidência. Então, essas dinâmicas, elas são interessantes para a gente observar, que é muito importante, uma coisa que o Glaucio chamou atenção, é fundamental, o sujeito revolucionário é a classe trabalhadora, ponto. Não é o partido, não é a vanguarda, o sujeito revolucionário é a classe trabalhadora. Agora, quais são os mecanismos que a gente utiliza para que isso continue em movimento? Aí que é a brincadeira das estratégias que a gente vai utilizar. Mas fiz toda essa volta aí para dizer, temos muito para aprender ainda com a China, com a história, o que está acontecendo aí. Pode não ser comunista, mas está funcionando. Tá melhor que as outras experiências, né, capitalistas. Essa fala, isso você me lembrou a fala do Deng Xiaoping mesmo, que o Deng Xiaoping fala que não importa se o gato é preto ou branco, importa que ele pegue o rato, né? Aí você falou, eu lembrei dessa colocação de criar não vê o que dá, mas importa o que eu faça para que aconteça. Acho que vai muito de encontro com essa ideia. Talvez, não sei, aí eu jogando no ar aqui também, antes da gente partir para uma outra temática, mas talvez demonstra assim, um certo limite na teoria marxiana, né? Assim, a ideia de que, porque, pelo menos pelo que eu entendi, é que a classe trabalhadora ela é a última classe, né? A classe mais abaixo para fazer a revolução, né? Ela não é mais uma classe intermediária, mas talvez outras classes intermediárias ainda surjam na história, né? Talvez seja isso que esteja acontecendo na China, não sei, algo melhor que a burguesia, talvez, mas que não seja ainda a classe trabalhadora. O que vocês pensam disso? Eu acho que, na verdade, é pior. Eu tenho uma visão de que existe um processo tecnológico que não era possível no século XIX. Na verdade, eu tenho essa concepção para poder, de tal maneira que você consiga ter uma capacidade produtiva nesse nível que o Marx afirmava de desenvolvimento da força produtiva. Só que, ao mesmo tempo, a ampliação do desenvolvimento dessa tecnologia, ela acaba aumentando o exército industrial de reserva de tal maneira que ele não consegue ser mais um agente de ação dentro do sistema de tecnologia. É esse lugar distópico que eu costumo ver onde a gente está nos últimos 10 anos, na verdade, na real. Porque o que acontece em meados de 2008, que a gente tem a crise do desenvolvimento do setor de especulação imobiliária, já é o último grau que está dentro da lógica do Marx da queda tendencial da taxa de juros. Porque você conseguiu substituir dentro da tecnologia de tal maneira a classe trabalhadora por tecnologia que a margem de lucro já está inalcançável. Porque, em essência, a gente não tem os gênios da garagem. Ninguém consegue desenvolver uma tecnologia solitariamente. Ela está desenvolvida em cadeias de produção de larga escala. Então, se um concorrente capitalista faz uma coisa, o outro também faz. Então, eu acho maior ter sido esse, a substituição da mão de obra pela tecnologia digital, tecnologias de automação, entendeu? E aí, nesse caso, para poder parar a produção, fica mais difícil. Entende? Não sei se dá para explicar. Porque aí, o sonho dourado burguês é acordar de manhã, apertar um botão e a máquina funcionar. Esse é o sonho dourado do burguês. Não precisa pagar para ninguém. Isso já acontece. Às vezes ele não precisa apertar o botão, ele manda o aplicativo do celular, né? Em 2014, a gente estava estudando uma fábrica da Lacta que só tinha uma funcionária, que ela provava os bombons. São servíveis, tudo era empacotado, embalado, e tem locais da China que tem empresa que elas nem ligam a luz, né? Ela vai indo. Então, como é que você para essa produção, entendeu? Esse segmento, essas greves todas que o Bruno está citando, muitas aconteceram também no setor de construção civil. Aí o que acontecia? Imprimia-se um prédio novo. O trabalhador vai trabalhar, beleza, a gente imprime o prédio, vai lá, deixa esse pessoal demite. Isso na China mesmo. Tá? Então, assim, esse processo do desenvolvimento, que hoje, para mim, hoje é bem disruptivo dentro de uma concepção meio do Marx. Assim. Hoje daria para pegar essa tecnologia e ela acabar realmente com o capital. Só que esse grau de automação é tão gigantesco que a gente não tem como esse trabalhador controlar esse segmento. Para mim é daí que está havendo esse distanciamento de vários processos revolucionários de acontecerem.
Eles só acontecem quando tem uma tradição muito grande, que é o caso da Revolução de Rojava, que, como o David Graeber falava, é uma revolução esquecida, né, ou ignorada, né? Já faz 10 anos ali, o pessoal toma o poder, começa a reorganizar, mas não se fala muito, mas é porque já tem uma tradição histórica de não encarar o Estado como uma referência, né? Você tem um grupo nômade andando dos curdos, eu falava, o Estado da Síria, tipo, nunca existiu isso aí, né? Então, assim, assim como os zapatistas, você vai pensar, gente, são índios, o que é Estado? Então, eu penso que hoje o problema maior é esse, assim, para essa ruptura. Porque como você toma um setor tão automatizado como hoje, com as big techs, a situação que você já até citou, antes dessas greves, no começo da Revolução do século XX, no final do XIX, estava todo mundo na linha de montagem. Tinha os sindicatos, tinha organização mais horizontal, eu vejo mais horizontal. Cara, você citou. Perdão, Matheus. Você tinha falado do Graeber da outra vez, eu lembrei de falar um bagulho importante. Aquele texto do Graeber e do Widrow contra o Harari. Como é que é o nome? Eu esqueci. O nome do livro, Jeová. A história de tudo. A história de tudo, pronto. A origem de tudo. Despertar de tudo. O despertar de tudo. Despertar de tudo, do David Graeber e do Widrow. Cara, eu queria. Quando você falou do Graeber, eu tinha que fazer esse comentário, porque, por exemplo, é uma contribuição anarquista fundamental para a gente poder destruir uma idiotice escrita, por exemplo, do Harari. E talvez um historiador socialista não pensasse nisso, exatamente, eu assumindo aqui meu BO, porque talvez a gente não pensasse nisso, exatamente por já assumir as instituições modernas como referência para a realização dos projetos. E você perde um pouco essas referências alternativas, que te auxiliam, não necessariamente não, então agora a gente vai abandonar essa instituição. Não, mas te auxilia a entender os limites de determinadas coisas, garantias que você precisa ter. Então, são coisas que a gente tem que aprender. Então, eu acho fundamental a gente trocar essas ideias. Cara, e seguindo a linha do que o Glaucio estava comentando, mas do outro lado, ou seja, não falando sobre o trabalhador necessariamente, mas tem esse livro aqui, ó. Para quem tá assistindo no YouTube, tá para ver. Para quem não tá, se lascou. Não, mas é Os Desafios da Revolução Digital, né? Parece um nome estranhíssimo, porque parece que vai falar de IA, mas não fala. Mas é Os Desafios da Revolução Digital, Libertar o Conhecimento para o Bem Comum, do Ladislau Dalbor. Essa semana, esse livrinho aqui ganhou o prêmio de livro de economia do ano. Essa semana. Então o Dalbor levou esse prêmiozinho aqui no Brasil, de livro de economia do ano. É um livraço, eu recomendo muito que vocês leiam no site do professor Dalbor, você abaixa o PDF de graça. Ele oferece tudo de graça, né, mano? Ele é muito de graça. Bom. Obrigado, Dalbor, pela sua vida. E o Dalbor, que eu acho que tem uma posição muito pragmática, apesar de ser um cara socialista, revolucionário em sua história, diga-se de passagem, mas ele faz um apontamento que, assim, eu tenho dificuldade ainda em certas teses, mas eu acho que vale muito a pena a gente assumir. Ele diz assim, olha, o pessoal dá vários nomes para nossa fase atual do capitalismo, né? Cada um dá um nome, capitalismo, não sei o que lá, neocapitalismo, feudalismo, não sei o que, neofeudalismo tecnológico, sei lá que raio de nome dá. Tecnofeudalismo, né? Desculpa. O cara da Grécia lá, né? Esse eu não topo nem lascando, foi mal, mas tem vários nomes esquisitos pro capitalismo. E o Dalbor, ele fala assim, cara, talvez a gente tenha que entender que realmente talvez o capitalismo tenha sido superado, mas não por uma coisa melhor, pelo socialismo, pela classe trabalhadora. Ele fala, talvez o nome rentismo, e aí no sentido de rent, né, que é rentar, você fazer renta com especulação financeira, que em inglês tem essa palavra, em francês tem, em outra língua tem, mas em português não tem, a gente confunde um pouco isso. Mas é fazer dinheiro com especulação financeira, a especulação financeira, essas maluquices. Que esse mecanismo seria, na tese do Dalbor, um mecanismo determinante para a decisão da coordenação da divisão social do trabalho, ou seja, da produção, para onde vai os rumos do capital, para onde vai o dinheiro, para onde vai o recurso, para onde vai não sei o que lá, por meio de decisão de especulação financeira. Ele fala, ou seja, o capital produtivo ele foi suprimido por um capital improdutivo e já não é mais determinante o cara que é dono da indústria. É determinante para a nossa vida, para a reprodução social, mas o cara que está enriquecendo mesmo, está decidindo sobre o futuro da produção, está sendo o cara das finanças. E aí ele fala que isso só é possível por causa, e eu pensei nisso porque pelos comentários que o Glaucio estava trazendo, pelo desenvolvimento da tecnologia, dos meios de pagamento. Hoje eu mobilizo um dígito numa informação, num computador X, e isso altera a quantidade de capital que foi mobilizado artificialmente de um lugar para outro. E isso decide tudo, por causa de um
uma frivolidade, vamos dizer assim, um mecanismo muito rápido. Acho que você tem um nível de riqueza abstrata, né? Bizarro. Bizarro movimentando o mundo. E que se reflete no nosso próprio trabalho. Então, assim, antes você trabalhava, como o Glaucio tinha chamado a atenção, trabalhador que está na fábrica, por hora trabalhada. Hoje não é por hora trabalhada em muitos setores, e mesmo da vida cotidiana. E aí o Ladislau faz uma pergunta muito simples: quanto custa uma ideia que otimiza o trabalho, que otimiza a circulação de uma informação? Quanto custa essa ideia? O cara não ficou por hora batendo ponto. E isso altera todo o sistema produtivo exatamente por causa dessa porcaria desse sistema de desenvolvimento tecnológico, de meio de pagamento, etc, etc. Obviamente que a gente sabe que na produção de vida e reprodução da vida, isso afeta tudo, mas o Glaucio chamou a atenção por algo muito importante. O cara que hoje se dá bem nesse sistema, ele prefere que a fábrica seja escura. E não é que ela vai ser escura assim, tipo, sem luz e só tem máquina funcionando, num silêncio humano, que ninguém tá vendo o que tá acontecendo, porque agora então a gente tá podendo viver e desfrutar disso. Ao contrário, isso não tá se revertendo pro bem da classe trabalhadora. Então isso realmente distancia em um grau absurdo aquela classe operária que seria sujeito revolucionário do ponto de vista de Marx, daquilo que está sendo hoje o processo determinante do fluxo do capital. Então, isso exige que a gente realmente repense uma série de processos de como tomar decisão, de como organizar a classe trabalhadora, de como fazer planejamento dessa sociedade, de como desenvolver ela. Isso é uma parada muito séria, assim. Isso, deixa eu jogar uma pergunta aí para vocês. Assim, primeiro eu resgato a fala do Marx, né, que o capital ele toma uma forma fantasmagórica, né, mais ou menos isso. Mas isso também não dá, de certa forma, uma força para aquela teoria. Aí eu não entendo muito, tá? Não é longe de ser minha área, mas porque eu ouvi a galera debatendo, isso não reforça a teoria lá como é que é? Teoria marginal, né? De que o valor Não. É subjetivo. Pelo contrário. Os marginalistas? Os marginalistas. Aqueles marginais? Não sei. Aqueles marginais. Cuidado que senão me dá problema. Não vou nem discutir isso aqui. Tem uma feira do livro aí que isso deu problema. A mulher entendeu totalmente errado esse termo. Não, pelo contrário, cara. Pelo contrário, muito pelo contrário. Porque o que acontece? A necessidade, isso está no próprio Capital do Marx, D igual a D', a transformação desse valor para a utilização ela está diretamente ligada à capacidade produtiva mesmo. A queda tendencial da taxa de juros, ela vem pela capacidade de produção. Que, como eu estava falando antes, não tem Homem de Ferro, não tem o Rick e Morty, não tem não tem o Pardal, né, o professor Pardal, que ele inventa tudo sozinho e tal. A lâmpada, e pior que a gente é estimulado, aí você fala que o Thomas Edison inventou a lâmpada sozinho, né, que os irmãos Wright voaram sozinho. Tem todo um monte de gente produzindo para competir. Então, assim, uma pessoa pega coisa da outra por uma mesma linha de montagem. Então, às vezes, segmentos inteiros de tecnologia são vendidos para vários segmentos. Você tem alguém que produz um microchip, e esse microchip vai para vários computadores, certo? Então, assim, você não tem toda a produção centralizada de uma maneira que ela se desprende para o mundo todo. As pessoas vão se apropriando, tá? Mas, enfim, isso é outro ponto. O ponto fundamental desse ponto que você está colocando é o seguinte: eu vou produzir e aí o custo disso vai diminuindo, porque está todo mundo produzindo aquele determinado setor. Então, o Marx chama isso de uma queda tendencial da taxa de juros. O lucro sobre a produção vai diminuindo cada vez mais, porque eu vou conseguindo automatizar e fazer coisas até muito gratuitas. Tem coisa que eu vou produzir de graça. Por exemplo, alguém manda um telégrafo nessa conversa aqui nossa? Não, entendeu? A gente está conversando aqui, coisas já foram substituídas, né? Aí, quando eu começo a diminuir minha margem de lucro, o que eu faço? Eu falo, caramba, a gente está lucrando só 200%. Eu queria continuar lucrando 300% como era lá atrás. O que eu vou fazer? Eu vou abrir meu capital para ações. Entende? Aí eu abro o mercado para alguém investir para lucrar em cima. Aí a especulação começa. Uhum. Entende? Isso não vai no valor não, eu estou comprando coisas, porque a utilidade marginal é o seguinte: eu vou comprar alguma coisa e a minha satisfação vai baixar. Sei lá, como que eles tiram isso para a cabeça deles? Né? Sei lá, eles medem a serotonina do consumidor, sei lá, mas enfim, essa é a tese. Né? No cérebro, lá extrai, não sei, mas eles falam isso. Então, quando a gente tem esse processo se apresentando dentro do que está colocado, você está estabelecendo que isso é dado pelo que eu quis comprar, não quero mais.
E não é isso que faz o valor do preço das coisas baixarem. É porque realmente a oferta e demanda, isso está nos primeiros, está do Adam Smith, cara. Então, conforme o capitalista precisa manter essa margem de lucro, ele abre o mercado para associações, para você ter gente investindo dinheiro, especulando em cima para que ele mantenha essa margem de lucro, para ver se de algum momento ele consegue uma alavancagem de novo, para desenvolver de tal maneira que ele consiga manter essa margem de lucro. Então, isso vai sempre diminuir, porque eu sempre vou estar automatizando, entende? E aí sempre vai ter todo mundo acesso a essas coisas de forma muito fácil. E como é que eu faço? Aí a coisa vai ficando cada vez mais especulativa. Aí eu dou, sei lá, seguro de vida. Você pode bater o carro, não pode? Então eu te vendo um seguro. Aí eu te vendo uma pólice de uma hipoteca da sua casa, porque você pode... Então, assim, eu especulo em cima da possibilidade de lucro, entende? Não tem nada a ver com utilidade marginal isso aí. Tem nada a ver, porque a utilidade marginal ela incide na produção enquanto os consumidores não querem consumir. Pelo contrário, eles estão consumindo cada vez mais e a coisa não abarca entende? Como os caras conseguem inverter tudo de tal maneira que o que está acontecendo é que o capitalista não está lucrando, ele fala, pô, vou inventar uma agulha para dizer que se eles me derem dinheiro, eles ficam ricos. Que é um absurdo, NFT, mas é isso. NFT, né? Desculpa, não ouvi isso. NFP, aquela parada de você vender produtos digitais que tem um valor assim que só você vai ter. Por exemplo, pode ser, é uma opção essa, mas até você ainda está indo na linha do produto. A gente está falando de coisa assim, o que o Bruno está falando é eu não vender nada. Eu vender a chance de você lucrar com a coisa que eu estou vendendo. Você não precisa vender, só precisa dar o seu dinheiro. Cala a boca, toma meu dinheiro, sabe? É isso. Aí você dá o dinheiro pro cara, torcendo Bitcoin, caramba. Você dá o dinheiro lá e espera que o dinheiro vire dinheiro. Por quê? Porque tá dando dinheiro. Mas por quê? Porque sim. Não tem explicação, né? Para quem tá pondo dinheiro no banco? CDI, caramba. CDI de banco. Você tá dando dinheiro pro banco e ele tá lucrando com uma grande vez esse dinheiro. Porque o banco pega seu dinheiro e empresta para alguém. Uhum. E quando você coloca o dinheiro no CDI, entende? O cara vai lá e devolve para você. Mas você tem esse dinheiro? Tá entendendo esse ciclo? Isso é que o Marx vai falar de D é igual a D'. Por quê? Porque a capacidade produtiva chega a um lugar e o valor vai baixando. Entende? E os caras vão criando novas coisas para continuar valorizando o capital, né? Isso. Ele inventa, é a invenção mesmo. É abstrato. Não que não vá virar lucro, vai, porque o cara vai reverter isso para o capital, beleza, mas isso a chance disso acontecer vai diminuindo, porque eu vou aumentando a tecnologia, porque o que gera valor é o trabalho. Trabalho não pago, trabalho humano mesmo, porque é daí que o Marx fala da questão do valor, do valor de trabalho, dos dois erros de conta, que o Proudhon chama de erro de conta, mas o Marx fala, eles não erraram na conta, que é da onde vem a mais-valia. Né? É a mais-valia relativa e absoluta. Ele fala, Proudhon, não é um erro de conta. Porque quem acha essa conta é o Proudhon. Entende? E aí o Proudhon, no problema do livro, que é a Filosofia da Miséria. Aí o Marx vai lá e escreve Miséria da Filosofia, mas todos os teóricos que o Marx acha importante para poder manter dentro da questão sobre liberalismo econômico e como esse liberalismo consegue vender, estão no livro do Proudhon. O Marx não escreveu o Capital ainda. Tá entendendo? O Proudhon vai falar assim, olha, os caras estão fazendo essa conta, mas você está percebendo que eles estão mais ricos e está todo mundo trabalhando em conjunto, é toda uma sociedade. A própria ideia de sociologia vem com o Proudhon. Entende? O quanto que o anarquismo é apagado da história, o Proudhon vai colocar a questão que a gente precisa estudar as relações humanas igual a gente estuda as outras ciências. Por que a gente não faz isso? Quem fala isso primeiro é o Proudhon. Porque ele fala, isso está sendo apagado para poder falar que a gente estuda ciência e tal, e a gente ignora os problemas sociais que deveriam ser estudados nas suas relações para que a gente entenda a materialidade deles. Claro que o Proudhon comete vários erros, mas ele está propondo fazer esse estudo. Né? Um deles é achar que é moral. O cara errou, coitadinho, ele não está sabendo que ele não está dando dinheiro para o trabalhador. Não, o cara sabe. E aí como é que você fala? Não, ele está explorando o valor. Então, a mais-valia absoluta é quando o teste de trabalho... Essa mais-valia absoluta é o que está na essência do que realmente gera valor, cara. Porque é a escassez do Adam Smith. Também com os marginalistas, não entendeu como o marginalista vai para as favas? Não tem um marginalismo. Entendeu? Pode ser até que tenha algum lugarzinho, mas... Sei lá, mas em essência... São exemplos sempre entre indivíduos, né? Eles sempre usam... Eles não colocam as coisas em relações, na complexidade, em contextos, né, mais amplos. Isso, é um truque, né?
Pode ajudar alguma coisa assim em cálculo de preço, mas cálculo de preço não é cálculo de valor, tá ligado? Não é entender como vai surgir o valor. Isso é diferente. Eu vou só agregar uma coisinha dentro do que o Glaucio comentou, que acho que ajuda a gente a. Especialmente quando o Glaucio falou sobre o capital financeiro, especulação, essa parada toda. Né? Tem um conceito na teoria marxista que é muito importante, que é a distinção entre capital produtivo e capital improdutivo. E ele é meio confuso, às vezes incomoda um pouco entender essa desgraça, né? Porque em teoria parece que tudo é produtivo. Eu tô produzindo alguma coisa, pô. Tá, mas não tá. Então, por exemplo, se a gente fosse falar o capital produtivo, eu cozinho aqui em casa sempre. Então, cozinho aqui em casa sempre. Então, uma produção efetiva, né? E aí eu faço comida para mim, para minha companheira, para a família. É a janta que vira marmita, que vai tal, e essa coisa toda. E aí minha companheira vai comer, vai se alimentar, vai pro trabalho, eu vou pro meu trabalho. A gente gasta o nosso dia trabalhando, fazendo coisas. Ela é muito mais produtiva que eu, afinal ela trabalha numa indústria. Efetivamente é operária, né? Eu já não estou bem no setor produtivo, efetivamente. Mas ela faz isso, né? Então vai pro trabalho, então não sei o que lá. Se você olhar do ponto de vista social, ou seja, do cálculo dos valores que circularam, da conta, do preço, eu não produzi nada, porque eu não vendi. Porque em última instância eu vou calcular o que eu vendi por troca monetária. Então a comida que eu fiz para minha companheira poder estar viva para no dia seguinte trabalhar, ela não é contabilizada na hora de você fazer a conta social. Não entrou valor nenhum. Mas se eu vendesse para minha companheira, ou se eu vendesse o meu trabalho para um restaurante, coitado do restaurante, de cozinhar para poder vender, aí o meu trabalho produtivo, que faz a comida, teria valor. Exatamente porque ele entraria no mercado, é vendido, quando é vendido ele é contabilizado em preço, e aí você começa a fazer o cálculo econômico. Mas o cálculo econômico teria que considerar essas condições que não entram no mercado. Então no PIB não aparece se eu produzir comida para 5 dentro da minha casa para todo mundo ir trabalhar e voltar e estar vivo para ser produtivo para a sociedade. Isso não entra no cálculo. Só entra no cálculo quando você vende. E aí você começa então a fazer essa conta. Mas a venda, a troca, o dinheiro, a circulação do dinheiro, ela não produz necessariamente. Ela só expressa uma relação de troca num determinado momento. Não expressa se você produziu algo, exatamente porque tem um monte de coisa que está sendo produzida e que não está entrando no cálculo. Mas tem valor, né? Tem valor, exato. O valor O grande problema, pessoalmente, para mim, é que quando o Marx mostra pra gente que valor no capitalismo é só aquilo que entra como cálculo monetário, some a diferença entre valor de uso e valor de troca, e aí toda a teoria vai ser discutida em termos de valor, a gente esquece dessa distinção. E aí confunde. Pode confundir, né? E quando você fala preço, você está falando de valor. E em Marx continua essa distinção. Valor produtivo e aquilo ali que não, cara, é uma contabilização social. Tudo bem, que pode ser importante, inclusive, diga-se de passagem. Mas o fato de eu vender, aí vai entrar no cálculo. Então, o sistema financeiro, o sistema monetário, ele funciona como um capital que não é produtivo, ele só reflete o valor. As transferências dessas finanças são transferências que não é necessariamente produção sendo circulada. São símbolos, representações do valor. Então o Glaucio falou, por exemplo, de um seguro. Cara, o seguro, ele não produziu um palito, ele é um papel prometendo que, caso dê uma desgraça, eu vou cobrir monetariamente o valor da casa. Ou, por exemplo, construir uma casa. Foi uma casa construída, mas eu vendi essa casa. Quando eu vendi essa casa, não surgiu uma nova casa. Mas na hora que você faz o cálculo, parece que surgiu. E se essa casa for vendida de novo, no mesmo ano, vai entrar o valor de 2 casas sendo vendidas, sendo que uma só foi produzida. Ou seja, essas transferências financeiras não são produtivas, elas são de contabilização social. Contabilização dessas trocas. Então, isso é muito importante. Não é produtivo, exatamente porque não produz nada. Ou eu pegar um produto aqui de São Paulo e levar não sei para onde, eu não produzi nada, eu só transportei. Eu não produzi nada, eu fiz um transporte, eu tirei daqui e botei aqui. Nada foi feito de novo, diretamente. Então isso também não é um capital produtivo. Produtivo é quando você faz algo novo surgir, algo que vai ser consumido, que aí você começa a entrar num ciclo de valor, entendeu? Então é importante a gente só fazer essas distinções, porque quando o cara vai falar sobre cálculo de satisfação marginal, utilidade marginal, que é a última unidade que é vendida, não sei o que.
essa desgraça não distingue o que é um cálculo financeiro, monetário, do que é o valor produzido. O exemplo que às vezes eles dão é do diamante da água. A água tem menos valor porque tem acesso fácil. Não tem, meu amigo. Você mora em São Paulo, sabe quanto custa para ter acesso à água? Desgraça. Não, eu tenho que pagar. Então, assim, ela está sendo bem valorizada, entendeu? Então, quer dizer, é uma pressuposição de que eu tenho vários elementos disponíveis para esse sujeito e que ele pode eleger. E não é assim que a vida toca, porque o valor é outra fita. O valor, assim, o que eu vou consumir, o que eu vou ter acesso. Isso não entra na contabilização social. E essa galera, ela é muito boa de cálculo de preço. Pode ser muito boa para fazer cálculo econômico XYZ, que pode ajudar a gente pra caramba num planejamento social. Mas não entende uma jossa do que é economia. Porque não faz ideia do que é economia. Então, só para dar esse breve comentáriozinho. Então, eu quero aproveitar que o Glaucio ficou bravo aí com o apagamento do Proudhon e do anarquismo, e que o Reikdal ficou bravo com esses economistas que não entendem porra nenhuma de economia. A gente tem um momento aqui no nosso programinha, que é um momento cornetada. Só para a gente quebrar um pouquinho aqui, eu dou espaço para os nossos amigos exaurirem sua raiva, seu ódio, e justificá-lo. Então eu já avisei eles têm que eleger alguém, uma situação, uma instituição, um símbolo, o que eles quiserem, e eles vão ter uns poucos segundos aí para dar aquela cornetada bem dada. Fique à vontade. Pode ser você, Glaucio. Tá. Não, é que eleger uma figura, né, única na atual circunstância é bem complicada, né? Tantas coisas, mas eu acho que, como é uma questão de falar de apagamento, né, foi citado isso, eu queria eleger, sim, uma figura que eu acho que é responsável pela maior parte das desgraças recentes da sociedade brasileira, então vou tentar ser um pouco verde e amarelo, até que eu estou com o chroma aqui desligado aqui atrás, está passando amarelo embaixo, que é o Temer, né, que é o Michel Temer, que é bastante ofuscado do problemático, que é quem está direcionando um lobby poderoso de Big Tech sobre o Brasil. Estou preparando um vídeo sobre isso no canal também, em breve. Esse lobby está sendo colocado de grandes empresas, o Haddad também está indo atrás, mas é o Temer que está fazendo todo o diálogo desde o golpe de Estado que ele deu em 2016, que não foi o Bolsonaro que deu o golpe, tá? O cara está com tornozeleira, está indo preso, não sei o quê, mas quem deu o golpe mesmo foi o vice. E não foi os Black Bloc também, viu, galera? Nem os anônimos, vamos lembrar também. Quem deu era o vice que estava lá com o Eduardo Cunha, não teve nada a ver com isso, a gente não subiu a rampa, a gente não está preso por destruição, tentativa de destruição do Estado, violenta do Estado, não tem nada disso acontecendo. Quem fez isso foi o Temer, e é o cara que eu acho que hoje é um dos caras que está mais ofuscado aí. Quando ele foi preso, inclusive, durante esse período das operações da Lava Jato, porque as coisas caíram em cima dele, inclusive o Eduardo Cunha jogando tudo para as costas dele, né? Falou assim, não, peraí, eu não, quem me apresentou fulano foi Michel Temer, todos que foram apresentados, esse é amigo de Michel Temer, esse também é Michel Temer, e Michel Temer foi lá preso numa cena hollywoodiana, mas depois foi solto em seguida. Ele falou assim, fui sequestrado, né? Então essa pessoa me causa um ódio absurdo, porque então 60% da população carcerária do Brasil, que está esperando o julgamento, está sequestrada, tá bom? O senhor não foi sequestrado está esse povo. Então, o Michel Temer, eu acho que seria a pessoa hoje, que se fosse para eleger um ódio maior, que me passa na cabeça seria ele. Então, pro Drácula, Michel Temer. E aí, Brunão, sua vez. A minha cornetada vai ser ao amante do Neymar hipotético. A pessoa que segue defendendo o Neymar hipotético na seleção brasileira, essa pessoa ela não merece ser respeitada. Ela atrapalha o futuro da seleção brasileira, atrapalha o futebol brasileiro como um todo, os debates esportivos que a mim são muito importantes para o meu passatempo. Eu quero acompanhar um debate esportivo decente sobre a Copa do Mundo e sobre o futebol brasileiro, e fica 35 minutos discutindo se o Neymar iria para a seleção ou não, e a gente já sabe que ele não está em condições de jogar futebol, porque primeiro ele precisa estar em campo. E dito isso, ao amar o Neymar hipotético, é a mesma coisa que a pessoa que ama o bolchevismo brasileiro hipotético.
que é aquele que se a gente fizesse a mesma coisa de 1917, a gente conseguiria a revolução amanhã. Essa pessoa ela também me irrita profundamente por não olhar a realidade das condições que a gente tem, tal qual o amante do Neymar hipotético. Então o meu problema vai pro Neymar hipotético, o cara que ama o Neymar hipotético. Ele atrapalha o futuro da seleção brasileira, o futebol nacional e para poder ganhar a Copa do Mundo. Como é que a gente vai ganhar com o Neymar hipotético? Não dá. Então, isso aí. Então, a você, amante cego do Neymar hipotético, e a você, amante cego do bolchevismo do início do século XX, ó. Muito bom, galera, muito bom. Bom, então a gente passa para um segundo momento aqui do nosso papo. Eu tinha separado outras temáticas aqui, mas eu acho que a gente surfou legal na temática da economia por um tempo aí, que eu acho que ficou legal. Talvez isso até me inspire mudar um pouco ali o título desse programa, desse episódio, porque eu acho que o meio ali ficou bem legal. A gente acabou discutindo um pouco a teoria do valor, tal, foi massa. Mas assim, agora eu vou deixar que vocês façam perguntas, né? Começar uma pergunta para cada um, a gente vai ver, porque a gente também nem combinou como é que está o tempo de vocês, né? A gente está com 1h20 de live, assim, eu não quero, eu tô bem suado aqui, mas também, assim, vocês, até mais uns 20 a 30 minutinhos aí. Pode ser. Tá de boa? A gente vai gravar para você ouvir também. Bora, 20 minutinhos vai de boa, Maravilha. Aí também não fica uma live muito longa e a gente vai descansar, porque ainda é segunda-feira, né, gente? Estamos nos primeiros degraus da semana, né? Então, quem quer começar? Uma perguntinha para cada um, vocês mesmos fazem. E a galera que está acompanhando aí, quem quiser deixar umas perguntas aí também, aí no final a gente passa para eles responderem. Embaçado, hein? Embaçado. Tô pensando aqui, qual pergunta faria para o Glaucio? Fazer, né? Fui reclamar primeiro de que é difícil fazer uma pergunta. Mas, Glaucio, vai. Cara, eu perguntei, eu falei eu citei os zapatistas, e aí você, Sim. mas de um ponto de vista socialista, né, de um socialista aí, marxista-leninista, por opção, e por militância, mas considera muito a América Latina. Cara, que você acha, assim, observando o movimento dos zapatistas, o que você, nesse sopetão aqui, pensaria que seria interessante a gente aprender ou tentar entender certas coisas para a realidade brasileira, para a organização social brasileira, dos trabalhadores brasileiros? Cara, uma coisa curiosa, você falou, há 2 semanas atrás a gente teve uma reunião com as comunidades indígenas aqui do Brasil, né, os grupos anarquistas de algumas cidades do país, e eles estavam comentando o quanto que os zapatistas estavam conversando com eles para, na verdade, pegar coisas deles. Isso eu achei. Porque, assim, no Brasil, a gente tem comunidades fortes indígenas, do movimento indígena, e alguns ligados ao movimento anarquista diretamente, que eles têm uma vantagem diante do zapatismo, que é a descentralização de fato de território. Então, se por um lado os zapatistas conseguem se defender até militarmente, né, do governo mexicano, por outro, eles estão acuados dentro ali daquela região, assim, dentro de Oxaça, que eles têm as cidades, e aí eles não têm essa capilaridade que os movimentos aqui têm. Então, talvez até o contrário, ver como esses grupos, esses núcleos pudessem estar demonstrando mais força para aparecer, copiando dentro dos movimentos zapatistas, mas a gente tem coisas que a gente poderia aprender com esses movimentos, até estou entrando em contato com vários deles aqui na região do Peruíbe, tem outros que eu estou vendo aqui do Jaraguá, tem uns lugares que eu estou entrando em contato agora para fortalecer, mas eu tive uns empecilhos essa semana pessoais, né, familiares aí, quem para o próximo sabe. E aí, para poder fortalecer, para pegar as ideias para copiar para cá, assim. Eu acho que da parte dos zapatistas tem uma parte difícil para a gente, que é a questão de organização militar mesmo. Eu acho que essa é uma parte difícil difícil de manter, porque no próprio Brasil a gente tem uma série de leis que proíbem isso, a não ser que você seja da família Bolsonaro, você pode ter 300 fuzil em casa, ou se você for deputado ali da família como é que é o outro cara lá também, o Jeff, né, o Bob Jeff. Você pode estar preso. Parente da Zambelli. Isso, aí você tá de boa, você pode estar preso com um fuzil em casa, jogando granada da polícia, tudo bem. Agora, se você for indígena, sabe que a situação é diferente. Então, assim, mas eu acho que uma parte interessante que eles pegaram é essa descentralização, né? Para quem não sabe, também os zapatistas têm cidades geridas ali, né? São bastante... E tem a questão da produção coletiva.
E isso está sendo feito, sabe? Está sendo feito por momentos aqui. Até os Sem Terra tem um pouco disso, né? Mas eles têm uma centralização maior, né? A ideia de produção de comunidade. E eles pegaram isso, assim, por causa do espaço continental. Eu acho que a gente poderia pegar deles, já que a pergunta é essa, a rede de comunicação, né? Que eu acho que isso falha um pouco para a parte nossa, assim, para a produção dos trabalhadores aqui. Ô, Glaucio, só por força de curiosidade, você tem mais ou menos a dimensão do tamanho lá dos zapatistas, assim, em números de pessoas? Números. Não, são algumas cidades, né? Mas, assim, questão de números, eu tenho que pegar. Eu posso estar falando groselha, eu vou olhar aqui para ver se não estou falando groselha. Acho que era 3 mil só dos soldados. Não sei dos soldados. Eu acho que era isso, eu posso estar errado. Deixa eu olhar aqui. Mas tem várias cidades ali também. Tem 3 mil dos soldados em volta, né? Dentro. Tá. Tem que pegar o número certo. Não é uma comunidade muito grande, assim, mas é um lugar que a gente tem como copiar a comunicação entre as cidades, né? Mas elas estão fechadas, né? Elas são bem fechadas. Inclusive, são fechadas para você participar, né? Isso eu acho difícil. Mas é por segurança mesmo, né? Visitar, você visita. Participar, tem que nascer lá. Tem que nascer lá. É um golpe de sorte. Você pode virar amigo, pode ir num caracol um dia. Eu fui num encontro de um caracol lá uma vez. Foi muito massa. Sim. Mas é da hora. O que é um caracol? Desculpa a curiosidade, eu não sei. Cara, é onde eles se reúnem, seja para processo formativo pedagógico, seja para as reuniões do grupo de comunidades para debater. Na época que eu estava lá, eles estavam para lançar a primeira candidata a presidente, que era a Mari Chui, que era a primeira vez que eles participaram formalmente de uma eleição presidencial. E aí tava no debate se eles fariam isso ou não. E aí, tipo, é um processo que o Glaucio comentou sobre de comunicação que é bizarro. Só seria escolhida a possibilidade de participar formalmente de uma eleição se fosse unânime. E aí você tem que conversar com todo mundo. É isso aí. É bizarro. É da hora. É da hora. Assim. É um bagulho. É outro tempo também, né? Assim, os tempos das coisas funcionam em outro ritmo. Mas é da hora. Eles estavam há anos discutindo e tava uma parada toda. Tava num processo final. Assim, era ali em 2016. Por ali, foi por aí. Até isso foi bem noticiado, inclusive. Essa coisa que eles iam lançar candidato. Foi loucura. Interessante. Agora, Glaucio, é sua vez, então, cara. Tá, eu realmente, é justamente essa questão do não assembleísmo que me preocupa. Você tem alguma ideia? Eu sei que você está falando muito da questão do pragmatismo, né, em si, de atuação e tal. Mas você tem alguma ideia de como essa inclusão dos trabalhadores na gestão poderia ser feita, assim, né? Como que você encara na gestão dos recursos públicos, sociais e tal? Cara, eu acho que, assim, dadas as estruturas que nós temos, ela é representativa e consultiva, né? Ela acaba não sendo necessariamente decisória. Então, dada a dinâmica que funcionaria as estruturas de assembleias, de representação, seja dos trabalhadores, seja dos sindicatos e tudo mais, consultiva, representativa. Aí o grande lance é como é que o partido absorve pessoas que fazem parte e faz com que não seja uma absorção, como aconteceu muitas vezes, em que você alija a pessoa da militância. Né? Ela entra para a estrutura partidária e ela acaba parando de participar do processo militante, ela vira uma parlamentar, que é o que acaba acontecendo nos processos com relativa frequência em partidos maiores, nos nossos partidos revolucionários pequenos, não exatamente porque ainda não tivemos tal oportunidade, especialmente a Unidade Popular pelo Socialismo, né? Ainda não teve essa oportunidade de ter um número maior de pessoas eleitas para ver como seria esse processo. A dificuldade é essa, né? Como é que a pessoa entra para essa dinâmica e não se distancia de uma mobilização popular. Mas a estrutura, cara, ela tem que ser por sistemas, dada essa opção que eu tomei, né? Tem que ser por sistemas de representação e consultivos. E aí o grande lance é como você faz esse consultivo virar viável, porque essa mediação ela é complicada à medida que um setor vai ter uma exigência completamente distinta de outro, e essas exigências serão conflitivas. Por exemplo, eu sou muito companheiro amigo do pessoal que é do movimento pela soberania de mineração aqui no Brasil, né? E é um grupo que, assim, cara, não é contra a exploração de minérios, mas ele acaba entrando em conflitos com projetos de desenvolvimento da indústria, exatamente porque a indústria requer um grau de exploração muito grande de minérios. Então, essa mediação, ela tem que ser consultiva para os dois lados e acaba tendo que ter um grau de decisão, assim,
consultei você, e o melhor plano é esse, meu querido. Então, vamos entrar nesse acordo em última instância, porque senão não vai rolar. Exatamente pelo grau de complexidade da sociedade que a gente tem. A estrutura de assembleias, do meu ponto de vista, ela funciona muito melhor em âmbitos menores. Ou seja, se eu conseguir fragmentar em grupos menores em que você tem a maior possibilidade de atuação, isso funciona muito bem. Em estruturas cada vez mais complexas para nível superior, que vai exigindo um grau de tomada de decisão em níveis superiores, com territórios cada vez maiores que entram em conflito, aí eu preciso de uma estrutura diretiva que não comporta que o consultivo se torne decisório imediatamente, porque é propriamente uma combinação de interesses, né? Seja de um planejamento, não necessariamente da estrutura burguesa, mas seja de um planejamento, de uma organização. Então é uma questão muito prática, vamos dizer assim, de entender a Assembleia como um passo muito consultivo. Agora, o grau que você vai dar, né, para isso, para essa atuação das Assembleias é muito importante. Como é sempre uns cenários hipotéticos, fica só na abstração. Então fica nesse limite de dizer, ó, consultivo, e precisa conseguir dar um peso maior. Peso 2 para essas assembleias, vamos dizer assim. Você acha que teria um lance de, tipo, separar o que é, por exemplo, interesses locais e interesse nacional, decisões estratégicas que precisa ter, por exemplo, equipe técnica que está acompanhando várias questões que, por exemplo, uma comunidade local não teria condição de decidir sobre isso, né? A comunidade local ela pode ter condição de decidir sobre os interesses que está abarcando, de repente, ali, mas, de repente, alguma coisa que está pensando num planejamento mais amplo, né? Não sei o que o Glaucio vai pensar a respeito, que acho que ele vai ter um posicionamento mais crítico. Exatamente por pensar muito mais na estrutura horizontalizada, mas pensando como a gente tem uma estrutura moderna, de uma sociedade complexa, nos modos que a gente tem de Estado, de mercado, essa coisa toda, como que a gente vai tentando mediar isso dentro do factível, vamos dizer assim, quem faz um planejamento nacional, um grupo que faz um planejamento nacional, ele não pensa e não tem como considerar cada uma das necessidades locais. Assim, é inviável, gente, é uma questão de limitação prática, assim. Não tem como. Então, vai ter que tomar uma decisão em aonde vai doer mais, onde vai doer menos. E aí, como você vai fazer essas remediações dos efeitos intencionais e não intencionais, negativos e positivos de cada tomada de decisão. Então, é óbvio que você tem que considerar as questões locais, mas você não tem uma linha tão clara, porque é exatamente isso, precisa de um projeto nacional que a gente garanta condições de, sei lá, a gente vai precisar tornar a terra agricultável aqui até umas horas. Vai afetar pequeno produtor, vai afetar o cara... que tem os interesses privados no meio disso, né? Sim, não, mas eu tô até jogando fora o lance do interesse privado. Vamos imaginar aqui, hipoteticamente, a gente chegou num lisa, easy aqui, ó, tá fácil, revolução formal, todo mundo topa, todo mundo tá topando. Matou todos os seus Aconteceu a mágica, não sei, o pessoal mudou tudo para as Ilhas Caimã por livre vontade à vontade, a gente... Magicamente, tá liso aqui, ó, tá fácil. Quando você tomar uma decisão de um projeto, você vai afetar uma série de grupos e comunidades. Então, o lance é como é que você remedia e o que você vai priorizar nesse plano. É sempre uma aposta, é sempre um corte. E isso é complicado, tá ligado? Essa é a parte complicada. E assumir esse risco, sem considerar quais são as remediações que você consegue dar de alternativa para as pessoas, é uma bosta. Que eu acho que muitas vezes acontece. Né? Você assume o risco, mas você não dá uma alternativa viável. E como é que você tem um grau de parceria tão grande entre alguém que está tomando... O território brasileiro é difícil de pensar isso, exatamente pela extensão, quantidade de pessoas, essa coisa toda. Então, idealmente, eu consigo imaginar, não, a gente entra num acordo aqui, faz um papo e tal. Mas o grau de complexidade de uma sociedade moderna exige uma rapidez de tomada de decisão que afeta diretamente comunidades locais. Diretamente. Então, não posso prometer assim, não, gente, vai dar tudo certo aqui, vai ser a comunidade que vai ser preservada, 100% das florestas, tudo salva. Gente, é inviável, porque se a proposta é criar um determinado projeto socialista alternativo de superação do capitalismo, vai exigir efeitos intencionais e não intencionais de impacto de um planejamento médio e longo prazo. Estou pensando aqui com um mundo ideal, assim, lindinho, todo mundo vai topar o papo, sabe? E comento isso exatamente porque toda tomada de decisão... Vamos pensar numa reunião de condomínio, gente. Reunião de condomínio, juntou o pessoal, o que a gente vai fazer? Aí vamos fazer aqui uma área para as crianças ou vamos aumentar o estacionamento? Aí os que não têm filho falam, pô, tenho 2 carros aqui, queria botar aqui dentro de casa ou receber os vizinhos, vem visita no fim de semana. E o cara, pô, mas eu tenho filho, não tem a quadrinha aqui para jogar uma bola.
Essa negociação, ela não é simples, exatamente porque a tomada de decisão vai para a instância superior e na hora que você vai, alguém é afetado. Então, mesmo que eu fale, olha, tem que valorizar a questão local, no bom senso, é saber bater no limite. Um exemplo muito rápido que eu vou comentar, da Bolívia. Tem uma história que o Garcia Linera, que era vice do Evo, né, conta, que no período que estava nas vacas gordas e pleno vapor, o projeto boliviano da República Bolivariana e tal, tinha uma comunidade e tinha um orçamento X para essa comunidade e podia construir casas, um conjunto habitacional ou a preservação de um espaço, de um rito religioso lá. E a comunidade escolheu manter esse espaço desse rito religioso que eles tinham, e não a construção de um conjunto habitacional. E aí isso chega para os decisores lá, né? Fala, ó, a galera decidiu isso no conselho e tal. Não, mas é muito melhor casa, o pessoal vai viver melhor em casa. E tal. E na hora que acontece isso, no entrevero, alguém tem o bom senso de dizer, mano, mas se eles não acham melhor casa, isso não vai alterar em nada, em última instância, o que a gente vai fazer. Então, nesse caso, eles deram proeminência para tomar a decisão da comunidade local. Agora, se estivesse envolvido com um projeto de desenvolvimento nacional do tipo, cara, escala produtiva, não sei o que, aí ia ter que dar tchau pro lance, entendeu? Ia passar por cima, Exatamente. Então, Márcio, eu vou devolver para o Glaucio, então, para ele trazer um pouquinho da perspectiva anarquista, mas aí eu vou embutir aqui pergunta da Aline, né? Daí depois, se o Bruno quiser comentar também. Será que a democracia direta, a assembleísmo, não reforça a consciência política e a necessidade do senso crítico de mais pessoas, não incentiva mais as pessoas a tomar decisões importantes? E aí, ponto a problemática, como fazer isso em territórios amplos, diversos culturalmente e numa realidade dos nossos tempos, né, onde você tem que tomar decisão, às vezes, para milhões de pessoas, né, pensando numa escala muito maior. Como é que o anarquismo lidaria com isso? E aqui tudo num campo hipotético, né, gente? É que eu penso assim, tem coisas que elas aconteceram de tentativas, né, hoje em dia tem a própria tecnologia digital que a gente usa, né, então assim, dá para ter essas assembleias a uma distância maior, eu não sei, é que às vezes quando vai muito no abstrato, eu até penso isso, mas eu começo a pensar em exemplos de coisa que aconteceu, que a gente já tentou, já fez, né? Em 2013 mesmo, a gente usava uma tecnologia de uma outra rede social que ficava, não era só o Facebook, não precisava falar do Facebook, mas a gente usava uma rede para convocar os atos em 2013, que não passava IP, passava de outros lugares, a gente comunicava com o país todo, inclusive por isso que a gente conseguia fazer essas ações. Em 2015 a gente tentou fazer a mesma coisa, mas não deu tão certo durante as ocupações das escolas. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu se comunicar pela internet também, por uma forma mais na surface, né? Mais, assim, visualmente, mais rastreável. Mas eu falo que a tecnologia que a gente tem hoje seria possível. Tecnologia essa que não é uma novidade. O CyberSyn lá de 1970, que o Salvador Allende tentou colocar ali, já teria sido uma resposta razoável para o problema do cálculo econômico do Mises e para série de outras questões de assembleia, né, de coordenação e de relação de comunicação. A participação, ao meu ver, da base, ela é de autonomia e de decisões de assembleia, não é só uma questão de conscientização, como a Aline está colocando, mas de direção, igual essa que você acabou de falar, né? Com a decisão de moradia que se tem, né? Não, mas será que eles não sabem muito bem o que fazem? Cara, sei lá, eles sabem melhor do que você pode imaginar, pode ter tido outras coisas que eles imaginaram ali, que quem está distante, assim, não consegue entender. Então, ao meu ver, para mim, sou muito curioso, que a gente está tão acostumado com a estrutura, que é o que você falou do David Graeber. A gente está tão acostumado com a estrutura já dada que a gente não pensa que as pessoas podem estar de baixo para cima criando outras respostas. E assim, é tão bizarro que, ao meu ver, assim, é muito grande. Então a gente põe menos gente para decidir as coisas. Entende? Aí, cara, isso não vai dar um monte de problema. Você acabou de falar, vai dar um monte de problema, porque eu vou decidir por uma cacetada de gente que não foi ouvida, não foi escutada, porque eu tenho que fazer isso rapidamente, velocidade, porque eu tenho que correr atrás do outro. Justamente porque o outro está centralizando num processo hierárquico que ele está destruindo todo o resto, né? Por isso que está todo mundo tomando por causa disso, e é justamente onde que eles têm que responder, né? Então, eu vejo que uma forma dessas atuações, elas têm que começar a se conectar para a gente poder
dar uma resposta para a classe dominante. O que eu acho que a gente tem apanhado muito ao longo do tempo é justamente pelas formas como a classe dominante, especialmente pelo menos no Brasil, ela conseguiu desarticular os trabalhadores. A partir de duas frentes que eu sempre cito, hierárquicas, estabelecidas, regulamentadas e disciplinadas, que é o sindicato dos trabalhadores, a forma como esse sindicato é colocado. Já conversei isso muito com a Aline, né, recentemente, que a conheci, comecei a conversar muito com ela, uma militante da POSP, né, a forma como legalmente o sindicato é feito hoje, ele tem que ser organizado por categoria e região. E ele não pode se conectar a outra categoria de trabalho e numa região distinta, porque a lei não deixa, porque sim, né? Porque sim. E a outra é a organização da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Então, assim, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela categoriza a individualização do direito sobre a classe trabalhadora. Então, o indivíduo vai buscar o seu direito diante de uma lógica dentro do trabalho, que ele já não negocia no coletivo, porque a lei já permite isso. E outra, você precisa pedir para a organização, para essas organizações, diante do Estado que está hoje, de lá de cima, decidir sobre as suas coisas reais, pequenas e minúsculas, não precisa nem, tá entendendo? Então não precisa ser nenhuma grande decisão gigantesca, não, já tem uma lei que impede que as suas pequenas decisões do cotidiano sejam barradas. Então, eu acho que a forma como atua para romper com isso, a gente conseguiu fazer nas ocupações das escolas em 2015, né? Ah, não, a greve acabou, a gente perdeu a greve? Não, então os alunos estão na escola. É óbvio que a gente estava ajudando o pessoal a ir para a escola, para ficar na escola, né? É óbvio que é o morador da casa também está lá, mas é o aluno que está lá dentro da lei, que é o sindicato não ia tomar multa, a greve não ia ser legalizada, a polícia não ia entrar batendo, mas é uma forma de estrutura coletiva e coordenada de toda a equipe. Até mesmo o pessoal de Santa Catarina, Espírito Santo copiou a ideia, é que é tudo santo, né? Santa Catarina, Espírito Santo, desculpa. Santidade, desculpa aí, o Bruno, que é dessas áreas aí. Mas o que acontece? A polícia do Espírito Santo fez a mesma coisa. Colocou os parentes dele na frente da delegacia. Ah, não, meus parentes estão acampados na minha porta, eu não posso sair com a viatura e atropelar. É óbvio que pode, mas você não vai sair, né? Então, assim, mas ele não pode fazer greve, não está fazendo greve, porque o Estado regulamentou. Isso que eu não estou citando órgãos como o sindicato patronal, que não tem essa relação de dominação. Ele pode, sim, ser de vários lugares, ser um sindicato que coordena várias regiões e de lidar com vários segmentos de trabalho, entende? Então, assim, a forma como essa centralização, ela podou as ações dos trabalhadores, é esse que é o ponto que eu costumo dizer. Essa parte de base, de construção, é um processo de construção coletiva sobre necessidades reais e objetivas, e de como contornar essas ações da classe dominante, que, ao meu ver, usa um Estado com muita força. Então, eu vejo que a possibilidade é imensa, na verdade, é que a gente está perdendo a noção do quanto a gente já lutou, sabe? Por exemplo, essa semana toda, o Passe Livre teve em Brasília, semana toda agora, que passou agora, né? Semana passada até sexta-feira. O movimento Passe Livre, ele vem de uma ação que começou com o governo do PT, né? Mas na essência foi abandonado, porque a burguesia foi vencendo algumas propostas que estavam dentro do próprio partido, e que coletivamente foi o que fizeram os atos de 2013 de verdade, né? Não foi para derrubar Dilma, viu? O PT não esquece, foi para baixar a tarifa para zero, é esse o ponto. E eles tiveram essa coordenação essa semana. Isso foi uma ação da população de várias frentes do país todo. Então eu vejo possibilidade gigante, e ao meu ver isso é muito mais anárquico. E até o que o Chomsky fala, é isso que o Marx também passou a entender depois da Comuna. Só que, ao meu ver, a gente carrega muito mais um modelo centralizado, que eu não estou falando que não tenha formas de atuar, como você falou, anti-imperialistamente, pá. De fato, eu posso organizar os árabes lá, você tem na Líbia lá, o Gaddafi lá, o cara era contra o Império, né? O cara é um monarca, mas ele é contra o Império, cara. Então, porque está impedindo os caras de invadirem, mas não vou dizer para você que ele é trabalhador. Então, assim, anti-imperialista, a gente tem um monte, você falou, citam várias correntes. A própria Revolução Mexicana, né? Falando de México de novo, que a gente estava falando bastante. A Revolução Mexicana juntou um monte de gente que acreditava em monarquia, em república, em anarquia. Se juntou, primeiro a gente chuta a Espanha, depois a gente vê o que acontece, né? Então, ser contra o imperialismo tem várias frentes. Agora, ser pela classe trabalhadora, ao meu ver, essa base, ela precisa ter mais desse diálogo. E ele já existe, a gente está perdendo a noção de que ele já existe. O movimento socialista, não vou lembrar quem disse isso, mas os movimentos de esquerda são os mais bem-sucedidos da história da humanidade.
Porque a gente conseguiu todos esses processos de direito, processos contra a questão racial, processo de gênero, processo de inclusão dos vários tipos de gênero. Cara, a gente não percebe o quanto que a gente lutou. Não foi uma evolução moral, né? Não foi uma evolução moral, foi conquista. Exatamente. A gente realmente foi uma luta, cara. Não foi uma evolução moral, né? Então, ao meu ver, isso tem que continuar com mais força. Isso dá muita esperança, na verdade, por um lado, né? Por um lado, dá muita esperança. Então, acho que essa base tem que se ampliar, assim. Posso dar um pitaquinho muito rápido, só sobre esse comentário da Aline, que eu achei muito bom. E eu compartilhei aqui desse lance da consciência política, que é só um comentário que eu acho muito bom. Pena trazer isso agora, 5 minutos para acabar o jogo. Mas a gente tem uma parada importante, e assim, a gente não nasce democrático, a gente não nasce com esses. Os valores são constituídos no processo de institucionalização, como a gente é mediado no mundo. E eu gosto de algo que a gente acabou não debatendo hoje, fica aí para uma próxima. Mas o papel das instituições, como essa incubadora social, em que é por meio delas que a gente vai se relacionando com o mundo. E, por exemplo, nas nossas lutas, nas nossas mobilizações, a gente vai aprendendo a ser mais radicalizado, ter mais bom senso, ser mais factível, tensionar mais, tensionar menos, ser mais participativo, ser mais horizontal, buscar... Então, tem toda a razão, as assembleias, elas auxiliam a gente a criar um processo de conscientização muito maior. Agora aí que tá, a necessidade da gente transformar os nossos ambientes de luta, de mobilização, com maior participação popular, democrática, é um processo de experimentação para a gente poder estar apto para isso. Então tem uma discussão para a gente fazer aí de como tornar as instituições existentes ou espaços nelas cada vez mais democratizados. E aí é uma discussão que eu acho interessante, porque é um aprendizado, por exemplo, muito conteúdo anarquista, mas que ao mesmo tempo me parece que é tensionado de manutenção de instituição. Então algo que a gente pode tensionar para brincar, assim, tipo, realmente eu preciso de espaço em que eu tenha mais experimentação democrática, de atuação, para a gente sentir isso. Cara, nós somos capazes de fazer. Só que para isso eu preciso de uma instituição que se planeja fazer isso, que quero projetar pessoas para isso, né? Eu gosto desse tipo de experimentação social e de discussão, porque eu acho que ela era muito válida. Então, é muito bom o papo aqui. Foi muito massa. Eu acho que a gente podia mais para frente fazer uma live só para falar de instituições, né? Porque eu acho que mesmo numa sociedade anárquica, por exemplo, assembleias, vão surgir instituições, mas só que são outras formas de instituições, né? Mas vão ter, o conselho seria uma instituição, por exemplo, né? Você teria uma organização, você teria um conceito, você teria que ter um lugar para que essas coisas aconteçam. Federação, né? Os termos de federação, confederação, pode ser. Exato. Só que são outras formas, né? Porque me parece que as instituições hoje, elas servem a interesses da classe dominante, né? O trabalhador é apenas mão de obra, né? Mesmo para um projeto de desenvolvimento nacional, o trabalhador é mão de obra, é isso. Você vai ter mesmo os políticos, eles vão estar sempre em relações com essa classe dominante que está fazendo negócio com o resto do mundo para desenvolver o seu país. Ok, vai melhorar a vida de todo mundo, se desenvolver, mas o trabalhador não tem voz, né? O trabalhador, ele é essa mão de obra que vai desenvolver o negócio, e as decisões estão vindo sempre mesmo de cima para baixo. Mas aí a gente podia pensar isso para um outro papo, né? Mais para frente um pouquinho. E aí eu esqueci de comentar para vocês, né? De comentar com vocês. Assim, normalmente também eu estou pedindo sugestões, assim, para os convidados que estão vindo aqui, o que eu poderia chamar aqui? Então, se nesses minutos finais a gente vai conversando, eu vou passar uns recadinhos aqui. Queria que vocês sugerissem para mim um nome ou 2 nomes aí, para eu anotar aqui, para eu trazer para os próximos episódios. E eu deixo o recadinho final aqui também, galera. Se inscrevam aí quem está assistindo ao vivo agora, quem está vendo, já segue a gente aí na plataforma de podcast que você consome seus conteúdos aí. E se você também está ouvindo, a gente reforça, a gente sempre grava ao vivo no canal Papo Dialético, né? Então, conheça o canal Papo Dialético, está na descrição aí embaixo, já se inscreva no canal e reforço o apoio, né? Muito importante. A partir de R$3 você já ajuda a gente, R$10 você entra no nosso grupo aqui para a gente montar ali uma assembleia do Papo Dialético, quem sabe, para a gente decidir os destinos dos próximos capítulos e episódios da nossa trajetória aqui de podcast. Bom, é isso, galera. Glaucio e Bruno, muito obrigado mesmo, acho que o papo foi demais. Ficou algo que vocês gostariam de falar e que não falaram? Eu vim das Assembleias de Deus,
Muito bom. Foi mal. É, Cara, posso já dar o pitaco de alguém para convidar? Eu pensei em 2 pessoas, um casal. Então, a depender do ponto de vista, são 2 pessoas, a depender do ponto de vista, uma pessoa só. Mas rende 2 episódios, então peraí. Aí, pronto. Porque porque às vezes o pessoal, você é marxista e crente, só existe você no mundo. Falo, não, tem muita gente. Tá, Thaís de Cerqueira. Thaís é maravilhosa. Thaís é maravilhosa. Thaís de Cerqueira. Ela e o companheiro dela, que é o Luiz Guilherme, e o nome é gigante. Luiz Guilherme, e aí vem 3 sobrenomes. Eu vou ter dificuldade de lembrar os 3. Não, eu tô ligado quem é. Já me deu uma luz aqui, cara. Cara, porque é legal, porque para discutir religião, marxismo, militância, essa parada que parece que é rara, mas a gente já tá enchendo uma Kombi já. Puta, que a legal. gente já tem aqui 3 pessoas, mais uma outra já dá pra encher uma Kombi. Começar a participar de lives, podcast, tudo mais. Aparecer mais, pô, e aí é legal. A gente manda o contato fácil, mas aí eu daria essa dica aí. Boa. E sigam a Thaís e o Luiz Guilherme. Muito, muito bom. E Glaucião, quem que você pensou aí para nós, cara? Eu pensei em gente mais conhecida, mas se eles já vieram aí, mas eu tava pensando no Pedro Ivo, do Teu Informe, não sei se já. A gente até se conheceu por lá, o Bruno e eu, na verdade, que eu fui criar uma briga gigante aí com o pessoal da pós-modernidade, marxismo e tudo mais, e até eu brinco que, até o Eduardo Lima também, vou até citar até isso, que eu não sei se você já chamou Eduardo Lima, é uma boa também. O Eduardo Lima, ele veio no canal, mas lá atrás. Ele tá fazendo conteúdo da Ucrânia ainda? Ele tá lidando com as guerras, para quem não conhece, da guerra da Ucrânia. Eu acho que o trabalho mais longo sobre a guerra da Ucrânia veio do canal dele, dos canais dele que já foram derrubados vários, né? De passagem, e do Euromaidan também, na guerra. Desde o Euromaidan ele tem acompanhado, e a guerra de Israel também ele tem feito. Ele tá aí, ó. Tá ele aí. Tá ele aí. Eu espero que eu vou entrar em contato. Diga-se de passagem. É isso, o Daniel também, não sei se você já chamou também, chama essa galera que a gente já tá por aí. É verdade. Daniel Cidade, né? Também que depois modernidade teve essa treta toda. É que eu ia falar do Eduardo, porque o Eduardo criou o termo já que estava falando de religião, né? É o termo dos olimpianos, né? Veio dele, que é a galera que está na alta escala do YouTube, centenas de milhares de inscritos, que sabe que a gente existe, pega o tema que a gente está discutindo, leva para discutir com centenas de milhares de inscritos e finge que a gente não existe. Entendeu? Então, aquela questão da pós-modernidade, que foi discutida, vou pôr até o nome para os boi, que o Link e o João Carvalho tem que dar, porque depois eu falar que eu não citei eles, e não é porque eu tô querendo chamar a atenção do Peraí, então. Chama o Eduardo e o Daniel, que é para quem a gente já discutiu aqui. Agora, quem discutiu o nosso papo aqui, que teve aqui nos canais do Matheus, inclusive, foi o Link e o João Carvalho, mas foi conversa que a gente estava tendo aqui, só que eles vão como a gente brinca que são os olimpianos, porque os deuses do Olimpo ficam olhando a piscina ali, né? Aí vem as coisas lá, vem Zeus, desce, mexe e leva as coisas de volta pro Olimpo. É isso. Eles foram discutir pós-modernidade e marxismo depois que a gente começou, tá? Com centenas de milhares de inscritos. Aqui tem algumas centenas e alguns milhares, mas foi aqui. Aí o termo olimpiano foi o Eduardo que criou, né? Essa galera é olimpiana, faz igual os deuses do Olimpo. Nós aqui do Baixo Clero é complicado, pô. Nós aqui do Baixo Clero... A gente tá tentando abrir as brechas, né? Eu tô indo lá nos Três Irmãos porque me chamam. Mas ainda assim me colocaram numa escalinha que eles inventaram, tem todo um rolê. É invenção, cara. Da onde que eles tiram esses critérios, né? Então a gente vê que isso também é um critério hierárquico. Então o cara tem capacidade produtiva de controlar a plataforma, porque ele coloca determinados patamares, porque ele coloca um monte de gente que ele contrata, porque ele tem grana, né? Aí o Matheus me ajudou com câmera, né? Aí a Croizinha me ajudou com o microfone, esses negócios estão acontecendo. Como a gente faz isso? Se panda é doação também. Então, entende a diferença? Aí o cara vem com dinheiro, aparece do nada, né? Acho que você também, né? Pôs por doação, pelo pessoal dos inscritos. Então, tudo, meu amigo. Aqui, alguém pagou a minha câmera, o camarada que me deu. O Matheus está pedindo aqui, ó. Se inscrevam aqui também, a R$13, não custa nada, tira o escorpião do bolso, ajuda o Matheus. Então, assim, a gente está fazendo isso aqui, é cooperação coletiva, é como a gente consegue fazer para trazer o conteúdo. E aí a gente traz o conteúdo maneiro, a galera já está bem na fita, já está voando e está falando de revolução, mas não chama a gente para discutir. Quem vai chamar é os caras meio de uma
ideologia meio duvidosa para fazer podcast, pra fazer briga, pra fazer rinha. Inclusive, essa semana me pediram até para eu bater no brigadeiro. Então, você vê o negócio tá desse nível. Então, bater literalmente. Eu acho que você leva. Mas não precisa dá. ir. Mas eu acho que você não leva. Precisa, não. Mas se for só strike, eu até tentaria, porque ele não sabe nada de boxe. Mas no wrestling eu já teria mais risco, né? No grappling eu já não tentaria, porque ele é bom no grappling. Mas, enfim, falando sério, gente, a gente tem que se ajudar aqui, nos grupos que tal. O Eduardo fez um trabalho maneiríssimo. Eu acho que o trabalho do Eduardo com relação aos documentários das guerras é o melhor que tem daqui, né? E realmente os caras batem várias vezes, né? E é isso, a galera que falou, o Pedro e o Daniel, que eu acho que também seriam maneiros de virem. Tem várias outras pessoas que são sócias aqui da casa, que eu também admiro bastante. A Cá, que tá aí também, eu admiro bastante todo mundo. Valeu. Isso. E, gente, para fechar mesmo, agora para fechar a gente ir embora. Aquele momentinho que eu falei para vocês, né? O papum, rapidão. Eu vou falar umas palavrinhas aqui, e aí cada um de vocês. Essas coisas. Papo nova, Guilherme. Não. Coisa Freezer. E aí é o seguinte, eu vou falar umas palavrinhas, só que é o seguinte, eu vou falar e só que vai ser uma para cada um, para ninguém colar e não copiar ninguém. Então, eu vou falar. Vocês têm que... A primeira coisa que vem em mente, assim, uma frase inspiradora, aquele momento poético. Perdão, nessas horas a primeira coisa que vem na mente, na minha cabeça, não é um bom resultado. Mas tudo bem. Tem gente que vive de ato falho, cara. Eu. Então, vamos lá, Glaucio. Liberdade. É o caminho. Bruno. Individualidade. Importante, mas não o mais importante. Glaucio. Revolução. Um círculo para impedir o fim da humanidade. Bruno, emancipação. Não é o mesmo que libertação. Emancipação é você sair debaixo da tutela de alguém. Libertação é a gente superar uma relação de tutela. Glaucio, futuro. Ausente ainda. Bruno, passado. O que nos trouxe até aqui, mas do qual a gente não pode se apegar. A última para cada um, hein? Glaucio, consciência. Dolorido, dor, muita dor. Bruno, conhecimento. Cara, veio um chavão, mas é aquilo que realmente ninguém pode tirar de você. É teu. Boa. Isso aí é teu. Boa. É isso, galera. Então, chegamos ao fim do segundo episódio aí do Papo Dialético, enquanto podcast. Obrigado à presença de todos que estiveram aqui com a gente ao vivo. Obrigado a vocês que estão ouvindo agora, sei lá quando, né? E obrigado mais uma vez, Glaucio e Bruno. Faremos novos encontros, hein? Com certeza. Prazerzaço, tamo junto, pô. É nóis. Saúde e anarquia. Valeu. É nóis. Valeu, galera. Até a próxima.